Saudações, meu nome é André Luiz Junqueira, sou membro da Comissão de Direito Urbanístico e Imobiliário, da Ordem aqui da seção do Rio de Janeiro, e hoje nós temos mais um webinar da nossa comissão, onde nós vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e o mercado imobiliário. Tá? Para isso eu tenho o prazer, né, e a honra aqui de estar com meus colegas, né, grandes amigos aqui, que eu admiro muito, que é a doutora Cândida Terra, que é conselheira da Ordem, especialista em direito empresarial, é membro também da nossa CEDUD, né, da Ordem aqui do Rio de Janeiro, e também é membro da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade. Também tenho aqui o grande colega, o doutor William Rocha, que é doutorando em Ciências Jurídicas, procurador adjunto da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, é advogado do Terra Sarmento Rocha Advogados, que a doutora Cândida também é sócia, e é especialista em contratos, relações de consumo, privacidade, e também membro, né, da Comissão de Direito do Consumidor, né, e de Proteção de Dados e Privacidade. Então, esse time bem multidisciplinar, conta de diversos ramos do direito, né? A gente vai aqui fazer um bate-papo, vamos, no que o tempo nos permite, nos aprofundar na Lei Geral de Proteção de Dados. É importante sempre a gente sempre bota com premisso, deixa isso bem claro, de que esse é um canal oficial da Ordem, né, permitido aqui para a nossa comissão. Esse webinar estará disponível nas nossas redes, canal de YouTube, Facebook e demais, e é um canal de debates, né? Ele não é nenhum dos que aqui vai falar, embora com todo o seu embasamento, todo o seu fundamento, não vincula de forma alguma posicionamentos oficiais da Ordem, que tem o seu canal competente para poder emitir opiniões oficiais. Então, o canal de debate, daremos nossas opiniões, faremos nossas análises, nossas polêmicas aqui, mas é um canal de debate. Sem mais delongas, né, indo direto ao ponto aqui, temos muita coisa para falar, né? Eu já concedo a palavra para a doutora Cândida, grande amiga, né, especialista nessa matéria, para iniciar sua exposição. Em seguida, nós vamos para a palavra para o doutor William, depois eu falo um pouco, e entre essas exposições, um outro para uma intervenção, uma provocação, no bom sentido, óbvio, mas para a gente se aprofundar mais. Tá? Muito obrigado por terem aceito o convite, meus amigos, e com a palavra, doutora Cândida, por favor. Oi, André, obrigada aí pela apresentação, é sempre bom estar com você, né, a gente sempre faz aí, tem tido alguns encontros, alguns debates aí, que eu sempre fico muito satisfeita, você é um grande parceiro aí nosso já. O William, né, meu sócio, meu amigo, colega meu de comissão de proteção de dados, então não vou nem ficar falando muito para não ficar elogiando demais o doutor William, mas enfim, estar com vocês dois hoje é uma alegria para mim, ainda mais falando de um assunto que eu adoro falar, que é sobre a LGPD, e quem me conhece sabe que eu sou apaixonada nesse assunto, e eu fico muito feliz porque nessa oportunidade eu estou juntando duas áreas de interesse, né, profissionais minhas e dois grupos, né, na verdade, que a gente trabalha, que é a questão da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade, né, que a gente fala sobre a LGPD, e também a nossa querida comissão aí de Direito Imobiliário, Urbanístico, que é a comissão, inclusive, que é também muito, muito no meu coração, que é uma área que eu me dediquei durante muitos anos da minha vida, e sou recentemente muito apaixonada pela área de proteção de dados, e a gente agora está trabalhando juntos nesse assunto, porque a Lei Geral de Proteção de Dados tem muita interferência nas atividades do direito imobiliário, né? A gente já teve a oportunidade de estar falando nisso em outros eventos, então é uma alegria estar podendo, né, juntar os assuntos e estar participando dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo. Então, agradeço aí a oportunidade mais uma vez. A gente está vivendo um momento, né, muito atípico, né, que a gente está vivendo um momento da pandemia, que eu digo que é um momento em que, além da medicina não estar preparada, né, porque está enfrentando uma doença nova, algo que a gente não conhecia, né, não sabe como se comporta, não sabe como vai terminar, não temos sequer uma vacina, e é um problema mundial, e a gente está enfrentando isso, e eu acredito que é um divisor de águas aí na vida das pessoas. As áreas do direito também não estavam preparadas para essa
pandemia, né? Então, eu estava conversando com uma colega nessa semana passada, agora, semana que encerrou, e eu disse o seguinte para ela: acredito que não existe uma área no direito, a gente não conseguiu identificar nenhuma área no direito que não estivesse sendo, de alguma forma, afetada pela pandemia. Ou seja, no momento em que o direito regula as relações sociais dos indivíduos, as relações entre empresas, as relações entre os indivíduos, né, como pessoa física e as pessoas jurídicas também, não existe sequer uma área, né, dos ramos do direito que não está sendo afetada por essa pandemia. Então, a gente tem aí observado, né, nos últimos meses e nas últimas semanas, uma enxurrada de normativas, de leis, de projetos de lei, de medidas provisórias, e todos os dias a gente recebe aí, editadas, né, pelo governo, projetos de lei, né, aí da Casa Legislativa, iniciativas também dos outros setores, né, da própria OAB tem também tido algumas iniciativas importantes. Então, acompanhar tudo isso, para nós que somos operadores do direito, se tornou, inclusive, uma tarefa bem árdua, né? E muitas vezes a gente encontra situações, inclusive, que elas vão de encontro, né, ao que a gente conhece, então, até do ponto de vista constitucional. Eu acho, talvez, eu não quero entrar em nenhum debate político, mas eu queria que, às vezes, uma atitude ou medidas, né, para regular as relações ou para conter, né, esse momento, né, tentar administrar melhor esse momento que a gente está vivendo, a gente encontra aí um pouco, eu vou usar um termo assim mais popular, que o pessoal batendo um pouquinho cabeça, né, gente? Então, eu estou falando, dando essa contextualizada. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi promulgada em agosto de 2018, aí, então a gente já tem aí mais de 2 anos, né, da LGPD, que foi promulgada, e ela já tinha uma previsão de entrar em vigor em fevereiro do ano passado, não sei se foi fevereiro do ano passado, e ela já foi prorrogada para agosto agora de 2020. Então, já existia uma prorrogação da LGPD com a justificativa que, como é uma lei que efetivamente ela vai acabar acaba influenciando em todas as empresas, nos setores da economia, ou seja, todas as pessoas físicas ou jurídicas que utilizam dados pessoais no exercício das suas atividades vão ter que se adaptar à LGPD. Então, assim, repetindo, que as pessoas acham às vezes que é só as empresas, mas assim, a pessoa física também, se ela exercer alguma atividade em que ela coleta dados pessoais, né, com finalidade econômica, ela também vai ter que se adaptar à LGPD. Então, você imagina que é um universo gigante, né, que isso acaba sendo impactado, que acaba sendo impactado, né. Outra coisa, assim, tem empresas, por exemplo, que às vezes procuram a gente e falam, mas eu sou uma empresa que não tem relacionamento com o consumidor final, a gente não coleta dados, enfim. Vou dar um exemplo, uma empresa que a gente visitou, uma empresa de setor de navegação. E aí, não, mas a gente não tem nenhuma relação com o consumidor final, a gente só temos a empresa de navegação. Aí eu fiz a pergunta, mas quantos funcionários você tem? Aí ele me respondeu, eu tenho 700, sendo que a metade, né, fica dentro dos navios, né? E aí eu disse assim, então você tem muito LGPD, né? Porque onde existe funcionário, gente, aonde existe um RH, aonde você às vezes não tem um RH, mas você tem um escritório em que você tem 3 ou 4 funcionários, você aí já tem a LGPD, porque você tem que proteger os dados pessoais dos seus funcionários. No momento que você recebe alguém numa atividade profissional para fazer um processo de seleção, alguém te manda um currículo, então aquela atividade, como ela tem um caráter econômico, ali já está presente a LGPD. Vamos falar um pouco da nossa querida área do direito imobiliário. No momento que você vende um imóvel seu, você vai falar, não, mas Cândida, mas é uma relação entre duas partes, né, pessoas naturais, mas é com finalidade econômica? É uma venda, é uma finalidade econômica. É, finalidade econômica. Naquele momento, naquele pequeno universo, claro que a gente está falando de um escopo pequeno, mas ali está presente a LGPD. Como é que está presente? Você vai ter que ter um cuidado naquelas relações, naquelas informações que você coletou, do tratamento. Você não pode, por exemplo, enviar para outras pessoas aquelas informações. Você vai ter que limitar as informações que você recebeu àquela operação de compra e venda, enfim, você vai ter que armazenar aquilo, guardar.
e não pode divulgar. Mas, por exemplo, aí você já tem um intermediário, você tem um corretor. Aí onde é que está a LGPD, Cândida? O corretor provavelmente coletou todas as informações daquela pessoa que queria adquirir aquele imóvel, a renda dela, onde ela trabalhava, o estado civil. Então, a gente tem muita LGPD aí, né? Porque sempre que você colhe dados pessoais, identifica um indivíduo, está presente na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o que a gente fala? Provavelmente, o motivo, né, que a gente agora está, na última semana, a gente teve uma MP, a 959, que ela prorrogou a LGPD, quer dizer, uma segunda prorrogação, e estaria prorrogando a LGPD para maio, para dia 3 de maio de 2021. Um dos motivos que já tem se discutido muito a prorrogação da LGPD, até porque já muitas pessoas têm acompanhado, a gente já tem um projeto de lei, que é o 1179, que trata de inúmeras relações de direito privado, e entre elas tratou, ao final, lá numa das últimas cláusulas, ele tratou da LGPD. E esse projeto de lei, ele já foi aprovado no Senado e está para ser votado na Câmara de Deputados. Então, esse projeto ele já prorrogava a LGPD para 1º de janeiro de 2021. Então, de agosto, só para a gente fazer uma linha do tempo, senão a gente se perde. Então, ela estava prevista para entrar em vigor em agosto, dia 16 de agosto, agora de 2020. Com o projeto de lei, o 1179, que foi já aprovado numa primeira fase no Senado, a LGPD entraria em vigor em 1º de janeiro, no tocante aos efeitos da lei, e as sanções de cunho administrativo, porque a LGPD prevê sanções de cunho administrativo, ou seja, ela prevê a criação de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que teria como principal função, fiscalizar, né, como está a comportar a LGPD, fiscalizar as empresas, fiscalizar as pessoas que operam tratamento de dados, né, e, da mesma forma, autuar, emitir sanções, multas, enfim, do ponto de vista administrativo. Então, a ANPPD, que se chama Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, voltando, esse projeto de lei, o 1179, ele prorrogaria a LGPD para 1º de janeiro, então seria uma prorrogação escalonada. Então, ela entraria em vigor em 1º de janeiro, e as sanções administrativas da ANPPD poderiam começar, seriam prorrogadas, entrariam em vigor em agosto de 2021. Então, você teria a LGPD dividida em 2 fases, a vigência dela. A vigência da lei em janeiro e as sanções administrativas em agosto. Então, já foi o primeiro movimento. Qual a justificativa desse movimento? Foi a pandemia, até porque essa PL 1179, ele trata de inúmeras relações de direito privado em razão da questão da pandemia, fala da questão da nossa querida questão do direito imobiliário, fala de locações, fala de N assuntos aí, que eu não vou me estender nisso. Então, foi um projeto de lei para poder olhar para as relações nesse momento, e como eu disse no início, a gente não tinha nada pronto, então vamos tentar organizar isso tudo e ver como é que a gente pode agora conviver diante desse momento que a gente está vivendo. Então, eu entendo que esse foi o objetivo do projeto de lei, que foi tentar equacionar um pouco as relações nesse momento. Aí, na semana passada, no dia 29, para ser mais preciso, nós fomos pegos de surpresa, principalmente nós que estamos atuando nesse setor de proteção de dados e privacidade, com essa MP 959, que é uma MP que a gente entendeu que ela acabou incluindo a questão da LGPD, assim, de uma maneira até que nós, na verdade, os operadores do direito, nós, meus colegas de comissão, aí o William depois vai falar um pouco mais sobre isso, fomos pegos de surpresa, até porque não era nem o objetivo da medida provisória, né, como um todo, assim, quando você começa a ler a medida provisória, e acabou tratando da prorrogação da LGPD e colocando a LGPD para entrar em vigor em maio. Então, você vê, agora a gente teria 3 cenários, né? A PL, que entraria em vigor a lei em 1º de janeiro, com as sanções administrativas para agosto, e agora veio a MP, né, do presidente Bolsonaro, e colocou a vigência para dia 3 de maio. Enfim, ele jogou a vigência, na verdade, da LGPD para o meio do caminho, entre janeiro e entre agosto. O que a gente observou e a gente pensa, né? Primeiro, assim, já existindo um projeto de lei, que esse projeto foi amplamente debatido, né, por vários setores
não só da esfera legislativa, mas também com a OAB, com outras entidades, né, no setor econômico, com relação a qual seria, né, o melhor momento da LGPD entrar em vigor. Fomos pegos de surpresa com uma medida provisória, até muito pouco técnica, né, do ponto de vista jurídico, que simplesmente jogou a vigência sem grandes explicações, assim, pelo menos todos nós fomos pegos muito de surpresa com esta data, assim. Achei até uma coisa meio cabalística, porque eu não entendi até hoje, queria até perguntar para quem formulou isso, né, para o nosso presidente, mas provavelmente ele teve aí as assessorias dele, por que foi escolhida essa data. Eu até hoje não entendi, talvez tenha sido aí alguma conjunção dos astros, mas a gente não entendeu muito. Mas, de qualquer maneira, sabe, André e William, o que eu penso? Nunca se viveu tanto, gente, um momento em que a LGPD está tão presente nas nossas vidas. Por quê? Nós estamos agora todos vivendo, o nosso dia a dia tem sido em cima das plataformas digitais. Estamos agora aqui nos reunindo, né? Temos a felicidade de estarmos nos reunindo através de uma plataforma digital. Todos nós estamos trabalhando usando plataformas digitais, né? A gente que tem privilégio de poder trabalhar de home office, enfim, estamos usando as plataformas digitais. Estamos comprando através das plataformas digitais. Para você fazer uma compra de supermercado, você tem que dar os seus dados para o supermercado, para o armazém da esquina, para a padaria, né, para qualquer lugar. Para você comprar uma ração para o seu cachorro, você tem que entrar num site, você vai ali, você vai dar os seus dados, onde você mora, o seu CPF, normalmente você tem que dar em todas as plataformas digitais, você tem que fornecer seu CPF, senão você não consegue concluir a compra, botando o número do teu cartão de crédito, enfim. Então, eu acho que nunca antes na história, me arrisco a dizer, se forneceu tantos dados pessoais nos meios digitais para poder continuar se vivendo. Então, assim, mesmo aquelas pessoas que tinham alguma resistência a adquirir as coisas através do e-commerce, através da internet, nesse momento elas tiveram que romper essa resistência, porque senão não sobrevivem, né? Então, quem tinha resistência de trabalhar de home office, quem tinha resistência de fazer reunião através dessas plataformas, vou dar um exemplo, o Zoom, entre outras tantas, teve que quebrar resistência por uma questão de sobrevivência, né? Eu, por exemplo, sempre tive muita resistência de fazer as operações bancárias através de aplicativos. Ainda estou com pouco, eu tenho um pouquinho. Mas, assim, eu vou acabar realmente tendo que, né, quebrar minha resistência e fazer, porque não tem outra forma. Por que eu estou dizendo isso? Gente, nunca se usou tanto a plataforma digital e nunca se forneceu tantos dados pessoais. E a gente não tem nenhuma lei hoje em vigor que proteja a utilização dos nossos dados pessoais. Eu não sei se o mercado da esquina que está me entregando o pão, o leite, as coisas para minha casa, vai utilizar as minhas informações pessoais para outras finalidades. Eu não tenho hoje essa garantia. Né? A gente, vamos falar, eu estava falando de um mercado, mas a gente está falando, vamos falar de uma coisa um pouco mais assim sofisticada, a telemedicina. Se começou a fazer consultas através de telemedicina, eu acho uma ferramenta fantástica, inclusive foi autorizado pelo CRM, pelo Conselho, né, Regional de Medicina e pelo Conselho Federal de Medicina também, até para ser mais específico, uma ferramenta fantástica. E esses tempos eu fui entrevistada, inclusive, para falar sobre a LGPD com relação à telemedicina. E aí, perguntando se a legislação que está em vigor já é o suficiente. E aí eu disse que entendo que não, que é uma legislação que foi importante nesse momento, mas que o médico ele vai ter também que ter os cuidados descritos na lei, vai ter que preencher os requisitos descritos na lei com relação ao tratamento dos dados pessoais que ele recebe daquele paciente, né? Ou seja, a gente está trabalhando cada vez mais de forma digital e não se está ainda atendendo os requisitos da lei, porque a lei não entrou em vigor e agora a previsão, né, se confirmar, se for aprovada, né, a MP do presidente Bolsonaro, é de entrar em vigor somente em maio. Então, assim, tem se escutado muito, né? Isso não é uma opinião minha, isolada, graças a Deus. Mas, assim, ao contrário, eu acho que nunca, gente, se precisou tanto da LGPD. Eu acho que ela, ao invés de entrar em agosto, em vigor em agosto de 2020, ela devia entrar em vigor imediatamente, porque é necessário, a gente passa o dia inteiro fornecendo nossas informações. Aí você me pergunta, mas empresas, né, no momento de pandemia, não tem como se adaptar. Gente, mas a gente está falando de uma lei, eu vou repetir, que ela foi promulgada em 14 de agosto de 2018. Ou seja,
já teve um tempo muito razoável para que as empresas tivessem se adaptado. Ok, mas elas não conseguiram se adaptar. Então, o que eu penso? Que talvez pudesse se achar medidas, inclusive, de alternativa, né? Talvez a lei entrar em vigor, com a questão realmente da fiscalização, talvez a NPPD, que também é um grande problema, porque até hoje a autoridade nacional não foi formada e ela depende do processo legislativo, então é outra justificativa do governo para postergar a LGPD, mas aí eu pergunto, por que até hoje não se trabalhou e não se focou, né, em criar a autoridade nacional, como está previsto na lei desde 2018, e essa lei, 2018 é a data da lei, mas esse assunto já tem sido falado há muitos anos, entendeu? Teve um longo processo legislativo, então não é novidade para nenhum setor. Então, assim, o que eu entendo? Que no melhor dos mundos, se fosse um mundo ideal, teria já uma autoridade nacional formada e que ela talvez agora trabalhasse do ponto de vista um pouco mais pedagógico, um pouco mais para orientar, porque vai chegar em maio, gente, e vai ter muita empresa que não vai estar preparada para a LGPD. Vai ter muita gente que desconhece a LGPD. E vai ser a mesma conversa, como sempre acontece em tudo. Então, aconteceu a mesma coisa, e aí o meu colega aqui, meu querido William, que é também especialista em Código do Consumidor, ele vai falar um pouco sobre isso. O Código do Consumidor foi a mesma coisa, as pessoas não estavam preparadas e não quiseram se preparar, e só se prepararam quando realmente começou a ter uma enxurrada de reclamações, e quando a população teve consciência dos seus direitos como consumidor. Então, no momento que a população tiver consciência dos seus direitos como titular de dados, quer dizer, as pessoas hoje em dia, elas dão seus dados e elas sabem que aquilo ali, elas dependem de dar os dados para poder concluir uma compra na farmácia, muitas vezes. E elas não sabem onde aquilo vai parar. Quer dizer, no momento que você prorroga essa lei, você pode estar com a justificativa de que as empresas, que as pessoas, né, que os setores não estão preparados, mas você, na verdade, você está tirando um direito fundamental dos indivíduos, que é a proteção de dados e privacidade, né, que é um direito que todos nós temos. Então, assim, existe uma lei que protege, e aí o governo dá uma canetada, desculpa o termo, eu até estou sendo, talvez um termo assim, né, mais popular, mas e vai e transfere para uma data que eu não entendi até hoje, até depois, se tiver alguém que explicar por que é essa data de maio, e simplesmente paciência, entendeu? E até lá vamos utilizar os seus dados como bem quiser. Outro ponto muito interessante, nunca se utilizou tanto a questão de dados, inclusive para o combate à Covid. A gente tem tido aí, depois até vou pedir também para o William falar um pouquinho mais sobre isso, várias discussões, inclusive com relação ao fornecimento de dados. Teve recentemente uma discussão grande aí com as telefônicas, com as empresas de telefonia, com questões envolvendo IBGE e inúmeras outras discussões, porque está se precisando muitas vezes realmente utilizar os dados das pessoas para poder, inclusive, implementar políticas de combate ao Covid. Mas isso tem que ser utilizado ao critério da lei, isso tem que ser utilizado, né, obedecendo as premissas, isso tem que ser utilizado de uma maneira transparente, que as pessoas entendam. Então, assim, é importante a coleta de dados, utilizar a tecnologia. Gente, a tecnologia é extremamente importante e ela está aqui para nos servir, mas ela tem que ser utilizada da maneira correta, respeitando as garantias individuais. Então, simples assim, a gente está falando de uma lei que já existe há muitos anos em outros países. O Brasil é dos últimos países que vai aderir a uma lei geral de proteção de dados. Já existem mais de 130, 40 países que já têm uma lei. Nós recentemente fizemos um webinar com um professor de Portugal, o William até participou conosco, foi promovido aí pelo nosso escritório, junto com outro escritório nosso parceiro, e esse professor, ele dá a aula de proteção de dados em Portugal há 25 anos. Há 25 anos que ele leciona proteção de dados. Então, assim, realmente o Brasil está completamente em descompasso com o resto do mundo. E quando você fala que o Brasil quer entrar para uma OCDE, quando você fala que o Brasil quer, né, alcançar um patamar mais competitivo no mercado internacional, isso se torna impossível se o Brasil não tiver uma lei de proteção de dados, porque vai se tornar, é uma exigência dos grupos, das empresas de outros países, elas não vão fazer contratos com o Brasil se as empresas aqui não estiverem
em compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente já observa grandes empresas no Brasil que já estão em compliance, que já estão adequadas, e muitas vezes não é porque o CEO é uma pessoa muito, como vou dizer, talvez uma pessoa muito consciente, não, porque ele é obrigado a fazer isso, porque ele tem um controlador que obriga ele a estar em compliance com a LGPD. Gente, a proteção de dados é alguma coisa que se tornou mandatório no mundo, e o Brasil não vai alcançar, né, os patamares que pretende no mercado competitivo internacional, se não tiver adequado. Então, mais do que nunca, a gente precisa, por inúmeros motivos, até porque para a gente sair dessa crise que a gente está entrando, a gente vai precisar ter as ferramentas adequadas. Eu não estou falando que tem que se criar um pânico, eu não estou falando que talvez tem que se fazer um investimento, que às vezes a empresa tem que hoje, claro que as empresas hoje, qual é o objetivo das empresas hoje? Preservar o emprego, né? E eu, sou uma grande defensora disso, eu acho que, inclusive, tem que se ter políticas públicas de preservação do emprego. Agora, gente, eu acho que, de qualquer maneira, não se pode desprezar essa lei, e talvez procurar, eu vou encerrar falando muito, soluções alternativas, mas não prorrogar a lei dessa forma, com uma canetada, numa data cabalística, sem que a gente saiba o que vai acontecer. Bom, gente, falei muito aí, desabafei, foi bom. Vou passar aí para vocês aí continuarem, deixar aí o meu colega, o William, que provavelmente está muita coisa aí para acrescentar, que é um professor aí nosso. Então, vou deixar você falar um pouco, William, que eu falei muito. Vou tomar até uma água. Agradeço, hein, Cândida. Muito obrigado. Boas colocações. Já também, sem delongas, também já repasso a palavra para o William. O William até passou para a gente antes da organização alguns pontos muito interessantes. E fica à vontade, tá, William? Pode expor. Assim, a Cândida já fez algumas provocações realmente muito interessantes, que eu vou querer também falar um pouquinho mais à frente. Certamente você vai querer também falar desses pontos de aplicação ou não. E aqui, vocês ainda vão ver, né, e aí os colegas que estão nos assistindo, tem alguns pontos muito interessantes que o William vai abordar aqui, porque tanto o William quanto a Cândida assim, já estão atuando nisso, né? A verdade é essa, né? Vocês já estão estudando essa matéria já há mais tempo do que a média da advocacia, certamente estão estudando mais tempo do que eu, isso eu posso lhes garantir. E aí, esses são pontos importantes, quanto principalmente os colegas que nos assistem, de que, pelo que me parece, e já adiantando, né, algum comentário, que me parece, eu acredito nisso, essa não é algo, não é uma lei que nem, por exemplo, nós vemos a 11.101, a lei de falências, que nós vemos a aplicação, a advocacia, poucos atuam nela. Essa que é a verdade. Direito concursal, poucos atuam. É um percentual muito pequeno. A LGPD, me parece que ela, pelo menos a ideia dela e o que eu acredito que deva ser, ela deve permear as relações de tal forma, tão profundamente, quanto é o Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, é algo que não que seja básico, porque seja um conhecimento fácil, não é, porque o Código de Defesa do Consumidor ele é complexo, mas ele é muito presente na nossa vida. Ele é muito presente na nossa vida, e essa presença que eu, enquanto consumidor, eu como titular de proteção de dados, aí não falando como advogado, mas como titular de dados pessoais, quero ter essa proteção do legislativo e aí na prática nossa. Com a palavra, doutor William, já peguei bastante, por favor, e agradeço por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Junqueira. Obrigado, Cândida, também. É um prazer estar aqui, a oportunidade também de compartilhar com vocês esse tema. E permeando aqui um pouco, né, de maneira eclética, as matérias, né, proteção de dados, direito imobiliário também, e o direito do consumidor. Como a Cândida falou, realmente é uma área que está muito sintonizada, né, a proteção de dados com as relações de consumo, e grandes discussões estão surgindo. A Cândida mostrou muito bem o histórico da proteção de dados e essa discussão atual que a gente vai debater ainda também, a questão da MP. E o que nos deixa assim, um pouco impactados é como que o Brasil, sendo considerado uma das maiores economias do planeta, sempre propagando a condição de ser um país que disputa mercados e que quer ingressar no mercado de países ricos, né? Afinal, a Cândida citou a OCDE,
E um dos requisitos para ingressar na OCDE é você ter segurança na transmissão de dados e na proteção de dados. Como a Cândida citou muito bem, também nós participamos desse webinar com o professor português, e ele fez uma referência que nos causou surpresa. Somente 2 países de língua portuguesa não têm proteção de dados, um deles é o Brasil. E é algo que nos causa espanto, né? E eu faço meu doutorado num país da América Latina, a Argentina, que já tem proteção de dados desde a década de 90, e o país se inspirou muito na lei de proteção, no Código de Defesa do Consumidor, para fazer a sua legislação de proteção de defesa do consumidor. E vários outros países, bem menores do que o Brasil, com uma população bem menor, dão uma atribuição, uma carga de proteção de dados bem maior do que o Brasil. É algo que nos deixa assim perplexo, o mundo jurídico, e a gente vem evoluindo a discussão desse tema, o porquê que o Brasil posterga a entrada em vigor de uma lei de proteção de dados, tendo em vista que ela é muito importante. Por outro lado, como a Cândida mencionou muito bem, a gente está adiando, mas a preparação não pode ser adiada, porque tem gente que pensa que ganha um fôlego, né, seja maio, janeiro, ou provavelmente em agosto desse ano, porque nós vivemos o fenômeno Band News, em 20 minutos tudo pode mudar, e esta MP está sendo questionada, como a Cândida citou, o PL 1179 também está em análise, ele estava parado, tendo em vista que a pauta prioritária são os projetos do PID, mas ele também impacta em várias normas jurídicas, e nós temos que buscar uma certificação de como é que funciona isso no processo legislativo. Afinal, temos uma MP que já tem impacto imediato no mundo jurídico, já está em vigor. A Cândida está perguntando o porquê de maio, 3 de maio, provavelmente um assessor escolheu a data, colocando mais ou menos um pouco mais de um ano, né? Porque a MP foi antes do dia 1º de maio, e ele ganhou pelo menos uma semaninha aí, um ano e quase uma semana. Mas tudo tem uma explicação, né? Como a Cândida falou, isso parece um pouco uma represália, porque essa discussão do adiamento veio logo depois da suspensão da MP que autorizava o trânsito de dados das empresas de telefonia para o IBGE. Então, a leitura que a gente faz é que o Ministério da Economia também, agindo, ele colocou isso como a gente chama de cauda orçamentária, ele inseriu, algumas pessoas se referiam a jabuti, né? Colocou um dispositivo numa medida provisória que não tem o teor do contexto geral da medida provisória. Mas não existe nenhuma ilegalidade nisso, só é uma discussão de propósito. Já que a medida provisória tem que conter os aspectos de relevância e urgência, qual seria a urgência deste adiamento? Já que a urgência é justamente a lei entrar em vigor, tendo em vista os acordos internacionais que o país faz parte, a solicitação do ingresso do país na Organização de Cooperação do Desenvolvimento Econômico também, e também outras vertentes que nós imaginamos. O Brasil ele se torna retardatário, tendo em vista que posterga cada vez mais, e as empresas que têm negócios aqui no Brasil ficam com um certo descrédito com relação ao Brasil, com relação à movimentação dessa proteção de dados. Embora para muitas empresas, muitas instituições, como a Cândida mencionou, até mesmo pequenos empresários ou pessoas físicas que fazem uso comercial das informações, eles estão torcendo para o adiamento ou não entrar em vigor, né, de um caráter permanente, como se nós vivêssemos numa ilha, mas se esquecem que o uso de plataformas eletrônicas, a utilização de todos os mecanismos que têm a visão de compartilhamento de dados, hoje em dia não tem como. O comércio que mais cresceu foi justamente o comércio de proteção de comércio eletrônico. E a gente verifica que esse tipo de comércio foi o comércio que ganhou a pauta em função de uma situação emergencial, a Covid, mas em função de trabalharmos uma tecnologia que já existe, mas tem uma forte coleta de dados. E o direito do consumidor já vem trabalhando isso há quase 3 décadas, né? Ele é bem próximo da existência da Constituição, e a proteção dos direitos individuais para garantir que haja um equilíbrio, uma reserva de direitos fundamentais. O direito do consumidor também, como a Cândida mencionou, sofreu uma forte resistência para sua entrada em vigor. Teve uma vacácio curta, que, embora a Constituição ela propagasse um prazo de entrada em vigor
de elaboração do Código de Defesa do Consumidor, isso em 1988, dando um prazo razoável, ele só veio a entrar em vigor no nosso ordenamento 2 anos após a Constituição. Então, já esperando justamente essa evolução da perspectiva empresarial, de que não estava preparada, que deveria aguardar, etc, etc. Mas nós não temos mais tempo para delay legislativo. Não dá para você esperar que possa repercutir uma lei com muito tempo. Nós não temos mais esse time para esperar. Entrou em vigor as normas de proteção na Europa, está na iminência de entrar em vigor na Califórnia e diversos outros países. Mas por que a gente cita tanto a proteção de dados americana, do estado da Califórnia, e tanto o Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa? A maior parte das empresas de tecnologia já aceitaram se submeter à Lei de Proteção de Dados da Califórnia, tendo em vista justamente o rigor dessa lei, dessa norma, e o risco jurídico que tem para as transações internacionais. E todas as empresas que fazem trânsito de informações, ou tráfico de informações, ou até mesmo tratam dados de cidadão europeu, elas estão regularizando a adaptação à legislação europeia. O sensato e o prudente, mesmo que a nossa lei de proteção de dados não entre em vigor, que se procure essa referência de se preparar, tendo em vista que se busca o comércio exterior, se busca também a utilização de plataformas de transações eletrônicas, e provavelmente essas empresas perderão o contrato, tendo em vista que é um ato de compliance você exigir do seu parceiro que ele esteja cumprindo a integralidade das normas que ele está sujeito. Então, várias empresas que têm que as suas sedes, a matriz é europeia, está impondo isso às suas filiais, aos seus grupos econômicos, e também os parceiros que têm relacionamentos e estão buscando justamente essa transação de dados. O comparativo que a gente faz com o direito do consumidor é interessante porque quando o direito do consumidor veio, nós não tínhamos internet. A internet veio, coincidentemente, um pouco depois do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é de 90, a internet cresceu, a utilização dela aqui no país, a partir de 95. E nós tínhamos muitos movimentos sociais na época, terceiro setor, que compartilhavam informações, faziam isso no meio analógico, não utilizavam o meio eletrônico, como utilizamos hoje a concepção. Quem tem menos de 30 anos não conhece o mundo sem ser esse mundo que nós presenciamos hoje, né? E nesse período de pandemia, nós estamos utilizando de maneira forte toda a base de tecnologia de transação de dados, de movimentação eletrônica de informações, digitamos nosso CPF, informamos nosso IP, damos referência sobre a nossa geolocalização, fazemos isso com voluntariedade, porque queremos estar incluídos em alguma plataforma ou rede social. No entanto, o direito do consumidor, o Marco Civil na internet, a lei do cadastro positivo, dispositivos constitucionais já garantem a privacidade e que o consumidor seja avisado previamente. Então, dando um alerta para as empresas e para os nossos colegas advogados que assessoram as empresas, independentemente da lei de proteção de dados entrar em vigor, nós já temos outros dispositivos que poderão ser utilizados em judicialização para a preservação do titular de dados. E o que acontece? No Brasil, nós temos a cultura de aguardar um marco regulatório que trate de sanções para identificar a sanção, como se dependêssemos do poder de polícia para mudar o nosso costume, o nosso hábito. Isso é lamentável, tendo em vista que a legislação principiológica ela pode mudar uma conduta, uma cultura, e formar uma aceitação melhor de convivência. E o mundo jurídico precisa mais disso, de se adaptar aos conceitos principiológicos. E a proteção de dados, ela traz isso. O cidadão ele tem o direito de preservar a sua intimidade, de preservar os seus dados, tendo em vista que hoje ele é extremamente vulnerável com a captura de dados. Diversos pontos podem ser abordados, a gente ainda vai debater sobre a famosa MP, e o que a gente percebe é que a onda que veio legislativa ao longo desses últimos anos, até mesmo pós-Constituição de 88, o Código de Defesa do Consumidor foi uma onda impactante, uma onda que reformulou conceitos, que as empresas mudaram, hoje oferecem produtos com mais qualidade, são mais atentas a serviços, oferecem canais de atendimento ao consumidor.
E o temor era grande também pelo Código de Defesa do Consumidor, somente porque existiam alguns mitos, como, por exemplo, revelar a fórmula, por exemplo. E isso, muitas empresas protestaram contra o Código de Defesa do Consumidor, que alegavam que ele ia impactar no segredo industrial e que isso era uma violação da propriedade intelectual. E a gente começa a analisar a mesma perspectiva, de vários empresários começarem a alegar a interferência na propriedade privada, a interferência regulatória na atividade empresarial, e isso vai impactar em diversos setores, e muita gente acaba comemorando o adiamento. Eu percebi isso em diversos grupos, assim, eu como a Cândida fazemos parte de vários grupos de privacidade. Alguns grupos lamentaram drasticamente, porque quem está fazendo uma análise técnica dessa lei reconhece a urgência da implementação. Não é um aspecto profissional da gente estudar e preparar os nossos escritórios para consultoria. Na verdade, a gente começa a se tornar um ativista disso, né? Assim como quem estuda consumidor se torna ativista, quem estuda ambiental se torna ativista, e quem estuda proteção de dados e privacidade se torna um ativista. A gente não quer aqui impor um sacrifício de crucificar as empresas, porque a gente sabe que tem toda uma preservação econômica. A economia ela precisa girar a sua atividade, mas a gente quer uma atividade ética, uma atividade que respeite valores, e a preservação da intimidade é um valor que a gente defende. E o que a gente nota que outros grupos, eu faço parte de outros grupos que têm pessoas que são ligadas ao direito empresarial, pessoas que são ligadas à atividade até mesmo empreendedora, e houve uma certa comemoração ao adiamento. E, para minha surpresa, eu fiquei ali como uma espécie de ativista, né? Eu não sei, a gente chama o pessoal da área ambiental de eco-chato, o consumirista também chato, e a gente está virando agora um protetor de dados chatos. E eu estava justificando justamente porque o viés econômico do Brasil tem a sua lei de proteção de dados. Quanto mais adiamento nós tivermos, mais falta de credibilidade, menos recursos, menos investimentos no país, e essa visão tem que ser fortalecida. E eu considero, numa escala de classificação de ondas, né, eu considero a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira uma tsunami. Talvez isso seja a referência de provocar um pânico em muita gente, porque todo mundo tem medo de uma tsunami, mas se você não se preparar, realmente você vai ser atingido por ela. Qual é a estruturação que uma pessoa tem que fazer com relação a uma lei que vai impactar totalmente na sua concepção de funcionamento empresarial, de atividade? Você procurar adequação, você procurar informação, você buscar justamente todos os atos preventivos para você amenizar o dano que possivelmente possa ser causado. Por outro lado, as pessoas comemoram como se fosse um anúncio de um temporal que não caiu. Né? Não caiu, mas vai cair. Mais cedo ou mais tarde ele vai ter que cair, porque existe uma necessidade. E essa necessidade nós reconhecemos e tem sido altamente defendida. Mal ou bem, como a Cândida citou, e você também vai falar um pouco, nós estamos diante de uma pandemia que provocou uma reflexão no mundo jurídico. Nós estamos percebendo a mudança na literatura médica, uma incerteza sobre o uso de medicamentos, a ciência está discutindo, está sendo confrontada com aspectos religiosos também, as pessoas estão apontando ideologia para defender o uso de medicamento, tratamento, até mesmo convencer a população a usar desinfetante como forma de tratamento. E o que a gente percebe é que nunca se discutiu no Brasil tanto, em tão pouco tempo, proteção de dados, como justamente nesse momento de pandemia. 3 MPs trataram de proteção de dados, 3 MPs trataram de trânsito de dados, e a gente percebe que isso ficou uma coisa assim, entrou na pauta. E queira ou não, acabou mobilizando todos os ativistas de proteção de dados e privacidade a argumentar e defender, porque a gente estava num ritmo de proclamação da chegada da Lei de Proteção de Dados. E isso, no intuito até de comemoração, de amadurecimento do país, porque cada vez que o país alcança um patamar de legislação de referência internacional, e a nossa Lei de Proteção de Dados, embora seja um copia e cola do regulamento europeu, o copia e cola com efeito de jabuticaba, como nós todos conhecemos, tudo que se coloca no país aqui tem um gostinho diferente, né? A jabuticaba só dá aqui no país
Eu sei que o nosso público aqui é de advogados também, estudantes de direito, mas quando se fala jabuticaba, muitos gostam da fruta, mas tem gente que também não gosta, né? Como passas em fim de ano, né? Tem gente que detesta, odeia e tal. Só que a jabuticaba, quando entra na nossa lei, ela ganha aspectos... eu não gosto de usar a expressão tupiniquim, porque isso é uma ofensa à cultura indígena, mas quando ganha aquela referência regionalizada do país, o europeu fica indignado e percebe assim, o que fizeram com essa lei? A lei era tão bonita assim, tal, podia até copiar, dar referência, mas isso aqui não vai ter efeito nenhum, tal, e a gente causa uma certa estranheza quando a gente começa a mitigar muito os efeitos das sanções, começa a postergar muito. Por exemplo, algumas das sanções previstas, as sanções que têm aspecto pecuniário, na previsão da nossa lei, elas assustam realmente os empresários. Imagina 2% do faturamento com um certo determinado limite. No padrão brasileiro, você vai observar que tornar inviável o funcionamento de uma empresa, o nosso judiciário até entende que você tem que cultuar a preservação da atividade empresarial, que a última coisa que tem é você realmente encerrar a atividade empresarial. Tem toda aquela discussão, já que a gente tem toda uma cadeia empreendedora, né? O empreendedor, ele gera empregos, ele contribui, mas eu não posso passar a mão na cabeça, porque uma coisa é a violação de um direito fundamental. E como é que eu, país, nação, fico na foto do clube dos ricos? Como é que eu, país, nação, quero entrar num salão e discutir de igual para igual se eu não dou acatamento à proteção de valores fundamentais que todos esses países podem discutir, questões éticas comerciais ou não, mas eles vão respeitar justamente o cidadão, porque o cidadão dessas localidades reconhece a sua capacidade de lutar por direitos. Nós somos um país novo, a gente tem que levar em consideração isso, né? A gente passou dos 500 anos, mas a gente tem aquela falta de maturidade em relação aos direitos fundamentais. Por ser uma democracia jovem, a gente tem aquela oscilação de valores. A gente vai e volta, uma hora tributando até o aspecto do Estado social, outra hora esperneando um pouquinho nos conceitos de Estado liberal. Mas a gente acaba formando a nossa democracia com esse vai e vem, e o brasileiro ele permanece uma característica de ser forte e resistente diante das crises. O problema, que eu digo também, é que nós temos outra característica, que é a característica do efeito manada. As pessoas propagam um conceito e falam assim, olha, essa lei é ruim. E todo mundo começa em cadeia a apoiar o adiamento. E que, na verdade, a gente percebe assim, o próprio empresário que comemora o adiamento, ele não percebe que isso é ruim para a atividade dele. Porque se ele percebe que nesse momento de pandemia, a sobrevivência dele depende do comércio eletrônico, ele está utilizando esses dados, capturando, e a gente percebe que muitos desses dados coletados em aplicativos são dados que não têm a menor necessidade para efetuar uma compra. A coleta de CPF, a coleta de determinadas informações que ultrapassam o limite de elementos suficientes para a relação de consumo. E a gente tem justamente esse patamar de direito do consumidor e Lei Geral de Proteção de Dados que vão conviver com a proteção do usuário, do titular, com a proteção do consumidor, e o comércio eletrônico vai ser altamente impactado. Não adianta achar que, não, essa lei, ela me prejudica. E, como a Cândida citou, o PL, que já foi aprovado no Senado, ele, inclusive, ele mudou um dispositivo do Código de Defesa do Consumidor para permitir o sobrestamento do direito de arrependimento, que é altamente utilizado no momento de comércio eletrônico, porque nós, quando percebemos esse direito, e o comércio eletrônico ele foi muito difundido dos anos 90 para cá, percebemos isso e falamos assim, mas eu comprei isso aqui, mas não era bem o que foi anunciado. Ou eu comprei isso aqui, mas não é bem o que eu desejava, o que foi com as características que foram apresentadas. E ele desistia. No início houve forte resistência, porque inviabilizava totalmente uma atividade que estava começando a surgir, que era o comércio eletrônico. Por outro lado, o consumidor conquistou esse direito e percebeu que podia exercer com bastante eficiência disso, de discutir os PROCONs, as instituições que protegem o consumidor difundindo todos os direitos, então virou uma cultura nossa de acreditar na defesa do consumidor, mesmo vivendo aquelas ondas que o judiciário acaba
mitigando valores de dano moral e tudo, a gente já conquistou o nosso espaço, e hoje já é transcendental a nossa cultura de direito do consumidor. A gente já entra no estabelecimento já sabendo dos direitos, da informação, embora muitos até achem que os prazos são prazos comuns e que podem exercer aqueles prazos, mas isso cabe aos técnicos, às pessoas que estudam direito, a discutirem e acertarem justamente a disposição desses prazos. Se não fosse isso, nós não teríamos um papel de advogar, né, ajudando as pessoas que entendem direito, mas não entendem de direito totalmente como nós deveríamos também entender. E o que se busca com isso também, e a gente se torna ativista, eu e Cândida fazemos parte da mesma comissão, e às vezes levamos para essa comissão de proteção de dados assuntos que são debatidos em outras comissões, como direito imobiliário, eu também levo a posição de direito do consumidor, e o nosso escritório, a gente também está cultuando essa propagação de que é benéfico para a empresa buscar uma adequação, mas se ela não se adequar, nós estamos aí também para ajudar nas sanções e na judicialização que vai ocorrer em massa. E esse efeito pandemia está forçando a gente a refletir nessa ruptura de conceitos antigos que nós tínhamos, e como, por exemplo, rediscutir, repactuar contratos, analisar, a gente vai discutir, e a sua área falar sobre os condomínios, a gente percebe como estão surgindo conflitos nas relações condominiais, no direito imobiliário, como que vai impactar também, assim como o direito do consumidor também impactou nas administradoras, a proteção de dados, ela vai impactar nessa atividade, envolve processo seletivo de pessoas, envolve transferência de dados, até mesmo de um domínio para a administradora para outros profissionais, e a gente percebe que o efeito disso, a Cândida mencionou alguma coisa sobre a área de saúde também, nesse efeito de pandemia, eu li uma matéria hoje que Portugal está punindo alguns médicos que estão fazendo uso, né, de informações de pacientes, até mesmo porque o que é disponibilizado, como ela citou, a telemedicina. Qual é o risco que vai ter a telemedicina? As informações que são coletadas, elas ficarão aonde? Vão ser utilizadas de que forma? E isso pode ser usado contra o consumidor titular dos dados? Sim. Quantos de nós deixamos rastro dessas informações em sites com pré-cadastro? Eu tive um problema tecnológico, o meu computador deu problema, nesse momento eu não posso consertar, não é considerado atividade essencial, tive que comprar um outro equipamento e, para fazer uma breve pesquisa, comecei a entrar no site das empresas e comecei eu era dirigido, né, direcionado para o chat. E no chat me perguntava assim, qual é o seu perfil? Eu falava assim, mas como assim qual é o meu perfil? Eu tenho que dizer de onde eu sou primeiro para prosseguir. Como se fosse um jogo, como o Banco Imobiliário, cada casa, para obter uma informação, eu tinha que jogar um dado. Então, assim, eu jogava o dado, ganhava uma casa. Eu não jogava dado, perdia. E como eu desisti de jogar meus dados, eu tive que voltar a todas as casas. Porque quais foram as informações que me foram solicitadas? Primeiro, para alcançar uma casa, que eu indicasse qual era a região que eu morava. Qual foi a pergunta básica que eu fiz? Quanto tempo vocês estão entregando um laptop? Ah, senhor, o senhor precisa dizer qual é a região. Eu entendi. Uma questão até de logística, entender de onde vem, para onde vai e tal. Dei essa informação, prossegui. Me solicitaram as seguintes informações: telefone, celular, CPF, o endereço completo e o meu nome completo. Isso, eu não estava fazendo nenhuma informação. Eu só estava indagando sobre qual era o tempo que eles levavam para entregar o equipamento. Eu decidiria a minha compra como consumidor para a empresa que ofertasse o menor tempo, porque a informação vincula. Eu sou um consumidor consciente, eu reclamaria justamente essa informação. Mas por que a coleta de todos esses dados? Eles sempre alegam, aí a questão de disposição da base de informação, porque se a ligação cair, e eu não estava falando por telefone, eu estava usando uma plataforma, entraremos em contato. Óbvio, se eu deixo um e-mail, o contato é por e-mail, mas por que o telefone, e o e-mail e o endereço? São 3 informações que são desnecessárias para obter uma ou outra informação. E a gente percebe que vai além disso, né, Junqueira e Cândida? O simples ato de você ir numa farmácia, você vai comprar um analgésico, ou o melhor exemplo que eu uso em sala de aula, né? Imagina o pai de uma filha adolescente que vai na farmácia comprar absorvente e é solicitado dele o CPF. Aí ele volta na farmácia e compra absorvente, e é solicitado dele o CPF, e ele fornece.
E esse banco de dados, que vai formar um grande Big Data com relação ao CPF do consumidor e tudo aquilo que ele adquire na farmácia, vai formar qual é o perfil dele de consumidor, perfil de consumo. E a inteligência artificial, o algoritmo, vai classificar ele como um homem que usa absorvente. Não vai relacionar qual é o efeito finalístico daquela compra, porque o consumidor final vai ser aquele que efetuou o pagamento. Ou seja, a captura de dados dessas informações vão gerar informações equivocadas, informações desconfiguradas. Isso vai proporcionar injustas referências. Porque se você localizar uma pessoa pelo perfil de compra dela, porque quem acessa essas informações são empresas especializadas em formar grande banco de dados, elas vão formar isso para vender. E o indivíduo vai ficar taxado como alguém que usa absorvente. E essa informação, de repente, num processo seletivo de emprego, digamos que o empregador dele acesse esse banco de dados, vai no processo de entrevista e perguntar, mas por que você usa absorvente? E ele não vai saber de onde veio essa informação, quem coletou, pelo simples fato dele ter dado o CPF na farmácia. E aí a gente poderia discutir várias de pessoas que podem ser constrangidas ou vão ser constrangidas mais adiante por uma classificação equivocada do seu hábito de consumo. E é essa a nossa preocupação, o porquê da urgência de uma lei de proteção de dados. Tudo tem que ter um propósito. Se você coleta uma informação, tem que divulgar qual é o propósito dessa informação. E eu sempre digo, não basta só a assinatura de um termo autorizando essas informações. Eu tenho que saber para onde vai, como vai ser tratado, quanto tempo vai ficar. O hospital lá do Lavradio, em Portugal, o professor falou com a gente também, eu já tinha estudado esse caso, é um caso muito interessante, porque a gente pode imaginar que não tem nada a ver, que não vai ter nenhum impacto econômico, não vai ter nenhum prejuízo. É só um dadozinho, né? É só um dadozinho, não vai prejudicar ninguém. Um hospital em Portugal, na cidade do Barreiro, perto de Lisboa, o hospital simplesmente permitia que médicos, mesmo não relacionados efetivamente com a instituição, que transitavam pela instituição, acessassem o banco de dados. Ou seja, o médico, mesmo estando fora do hospital, ele acessava o banco de dados do hospital, utilizava esses dados. A autoridade de proteção de dados portuguesa, ela recebeu uma denúncia de um dos médicos que percebeu a violação, ele mesmo utilizando profissionalmente isso, mas como a conscientização de cidadania, ela obriga o cidadão, quando detecta uma irregularidade que viola direitos fundamentais, ele tem que defender o direito de todos, e não o direito dele. Ele, como profissional, ele enxergou uma violação de dados que ele poderia ter sido vítima, ou qualquer outra pessoa poderia ter sido vítima. E essa denúncia ocasionou numa multa, uma sanção de 400 mil euros para o hospital, que tem característica filantrópica. E a gente imagina, a sanção, a irregularidade, ela vai ser detectada, não importa a sua atividade econômica. Para os órgãos públicos, não existe a previsão pecuniária, a sanção pecuniária. Mas existe também a possibilidade da sanção que é comum a todas as atividades, que é o esvaziamento de dados. Imagina, eu acredito que nenhum juiz, nem autoridade pública nacional vai determinar o esvaziamento de dados do Detran, porque o mal vai ser maior. Mas existe a possibilidade de você determinar o esvaziamento de dados. Porque se existe um prejuízo, esse prejuízo causando uma lesão a um direito fundamental, que é a privacidade, que é a proteção de dados, tem que existir uma sanção. O que eu acredito que vai acontecer com uma certa frequência, principalmente por causa do ativismo também de proteção de dados do Ministério Público, são as ações de improbidade administrativa aos gestores públicos que permitem que essas falhas ocorram. Por outro lado, também, eu recentemente participei de um webinar para o terceiro setor, e o terceiro setor começou a ficar altamente preocupado, porque movimenta dados entre as esferas públicas e também organizações internacionais. E qual é a preocupação? Bem, eles coletam justamente para participar de programas, de políticas públicas, oferecendo justamente informações de pessoas, de grupos de pessoas de uma comunidade. E o que são feitas com essas informações? Como que é feita a coleta dessas informações? O terceiro setor também vai ser altamente atingido. E o terceiro setor é comparado, na lei de proteção de dados, ao setor privado. Não separa, não existe uma reserva para o terceiro setor. Existem as sanções para o setor público e as sanções para o setor privado. O terceiro setor, que é um setor que trabalha com a filantropia, com a atividade sem fins lucrativos, ele vai ter o mesmo tratamento do setor privado. Então, uma sanção pode ensejar sobre o faturamento. A gente sabe que não existe um faturamento altíssimo
nas organizações não governamentais que trabalham em comunidade. Mas imagina inviabilizar totalmente o funcionamento dessa atividade com uma sanção de esvaziamento ou outras determinações que possam ocorrer. Enfim, a gente tem um campo fértil para discutir, não só permeando entre o direito imobiliário, direito do consumidor, como também o nosso ponto principal escolhido hoje, que é a Lei de Proteção de Dados. Mas eu acho que a gente tem que debater um pouquinho sobre a MP que posterga a eficácia, e eu acho que você também quer ter um espaço para falar sobre isso, né? Muito obrigado. Muito obrigado, William. Perfeitas colocações. E o que você trouxe, eu estava até pensando, obrigando a gente a refletir um pouquinho no relacionamento, porque a gente tem vários papéis da nossa prática, né, da nossa vida. Nós somos advogados, nós somos consumidores, titulares de dados, nós muitas vezes somos empresários, né? Como advogados representamos o consumidor, como advogados representamos ora o consumidor, ora podemos representar um empresário, e aí muitos desses interesses se colidem, né? E isso que eu estou falando aqui, repetindo um pouco das suas palavras, é o que acontece dentro da minha mente, né? Advogo para empresas, advogo para consumidor, eu sou consumidor, né? Eu tenho meu escritório de advocacia, né? Como um advogado que nos assiste, tem a sua prática, tem o seu escritório, e ele tem que respeitar também a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, se você olhar, de repente, sobre uma ótica limitada, na minha visão, não quero a Lei Geral de Proteção de Dados, porque eu não quero fazer investimento nenhum, eu não quero sair da minha zona de conforto, eu não quero adaptar o meu escritório, eu já tenho muito trabalho, não quero ter que adaptá-lo para uma nova lei, né? Aí eu enxergo essa lei como um problema, como um obstáculo. Essa que me parece tem sido a visão predominante dos empresários como um todo, né? E me parece que o atual governo incorporou essa preocupação e tem gerado mais obstáculos do que criações, né? Eu coloco aqui, sem fazer qualquer tipo de crítica política, aqui a nossa visão é unicamente jurídica, né? Mas não houve qualquer avanço quanto à criação da NPD, né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Posso estar equivocado, de repente houve algum avanço, mas eu nem consegui perceber esse avanço. Se alguém tiver alguma notícia, mas eu não vi nada, né? E aí, sem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que eu diria que é o maior ganho da Lei Geral de Proteção de Dados, porque, assim, como eu vou falar agora um pouquinho, eu já falei isso em outras oportunidades também, conversei com a Cândida, inclusive, a respeito disso, conversei com você também, William, num breve encontro que a gente teve, dentro de uma análise principológica do direito, diretrizes, o que a Lei Geral de Proteção de Dados coloca como princípios da lei, eu diria que, mesmo não existindo a Lei Geral de Proteção de Dados, esses princípios existem hoje, independente da sua existência ou não, da sua vigência ou não, né? E dentro desses princípios, que eu tenho que guardar dentro de uma relação contratual, ou até mesmo uma relação extracontratual, né, no dano que eu posso eventualmente gerar, mas não necessariamente eu vou ser irresponsável por esse dano, eu continuo responsável civilmente pelo dano que eu posso eventualmente gerar, eu tenho a existência disso. E aí nisso a Lei Geral de Proteção de Dados, esse atraso também eu compartilho com a opinião de vocês de que é um retrocesso. Compreendo essa parte de que, poxa, agora pode estar um pouquinho mais difícil para fazer um investimento nesse lado, né? Muito da Lei Geral de Proteção de Dados, embora não seja exclusivo para tecnologia de informação, a gente sabe que a maior parte do investimento está nessa área, né? A Lei Geral de Proteção de Dados ela é aplicável para tratamento, coleta de dados, sejam eles impressos ou não. Por óbvio, a gente sabe que a nossa preocupação máxima é dos dados coletados eletronicamente, sem dúvida, porque a coleta desse tipo de dado ele se dá em massa, né? Uma quantidade muito grande, a parte de segurança. Uma coisa é você guardar um livro caixa e você guarda a cadeado, né? Agora eu tenho livros digitais, então como que eu vou guardar esse livro digital? Como que eu vou garantir que ele está num ambiente seguro, protegido, e do ponto de vista de firewall, antivírus, quem tem acesso, quem não tem acesso, para que é usado esse dado e tudo mais. Eu faço uma colocação assim, para reflexão de todos, né? Esse é o objetivo do webinar.
Assim que minha mãe fez 60 anos, ela começou a ser abordada por e-mail, por telefone, por carta, tudo oferecendo para ela serviços que ela não solicitou e por aí vai. Como que se deu acesso a esse dado? No momento que ela fez 60 anos, está naquela. O estatuto de idoso, né? A partir dos 60 anos, eu estou numa outra classificação, então aí agora eu me torno um alvo para oferecimento de bens e serviços que ela não solicitou. De onde veio isso? Aí é a minha linha de que eu entendo que isso gera trabalho, isso gera investimento, mas por outro lado, eu quero proteção para minha mãe. Eu quero proteção para mim. Quero proteção para minha noiva, para o meu irmão, para o cachorro, seja o que for. Né? Nessa é a linha que eu acho que aí chega bem no ponto que o Cândido que o William falou, da parte, a gente pode chamar, ou até por uma dificuldade, talvez uma expressão melhor, do ativismo, né? Porque mais do que trabalharmos nisso, ganharmos honorários com isso, ou defendermos nossa empresa, defendermos a empresa dos outros, é mais a ideia de que a ideia não é boa para ser abraçada, para ser defendida, né? Eu tenho diversas críticas contra a Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive na parte de sanções, mas eu também são críticas que não nublam a lei como um todo. Né? A crítica que eu faço de que eu acho que esses limites impostos pela lei, elas, embora sejam pesadíssimas, sim, para empresas, e aí eu cito principalmente as empresas do mercado imobiliário, administradoras, construtoras, são realmente penalidades muito pesadas, mas eu acho muito pouco para os grandes coletores de dados. E aí, nomeando, mas sem querer, claro, não tem um caso específico aqui para discutir, mas YouTube, Facebook, redes sociais. Né? Assim, de um lado, eu acho que são sanções muito pesadas para determinada parte de pessoas que utilizam economicamente dados, mas, por outro lado, aqueles que utilizam a atividade fim deles, né, pegar esses dados, me parece muito pouco. Tá? Essa é uma visão, eu fiz essa crítica no passado, continuo ainda com essa ideia. Atrasando ainda mais nesse período de pandemia, me parece algo muito inconveniente atrasar a aplicação da lei, passando uma mensagem de que é o seguinte: eu não tenho essa obrigação toda. Eu hoje que trabalho os dados, trato os dados das pessoas, não tenho obrigação de respeitar a LGPD. Né? Não tenho essa obrigação. E aí eu faço outra reflexão, que é a respeito do seguinte: me parece que, acho que a linha mais justa, mais correta é que, independente da vigência dessa legislação, e que eu defendo que, como já vimos decisões judiciais nesse sentido, em que fala-se de é aplicação retroativa da lei. Não, não é. De forma alguma, porque os princípios já são inerentes à nossa legislação. A nossa proteção de dados, o dado como algo inerente ao nosso direito de personalidade, já tem proteção constitucional. Constitucional. Eu posso simplesmente citar a lei como uma referência, como eu cito um livro, como eu cito outro. A diferença que a gente entende que se faria diferença a lei, porque tendo lei a gente sabe como que é o brasileiro. Né? No momento que tem uma lei, né, o brasileiro gosta da lei. O brasileiro gosta do positivismo. Tá? Tem que ter alguma coisa escrita. Né? Sempre que a gente discute, falando de condomínios, né? Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A primeira coisa que o condômino fala é: onde está escrito? É a primeira coisa. Né? A gente sabe, faz parte da cultura brasileira. É ruim? Eu acho que é. Mas é a cultura. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu posso hoje defender, tutelar os nossos direitos referentes aos nossos dados pessoais, extraindo-se princípios dessa lei, extraindo os princípios que têm base constitucional. E o nosso Código Civil fala a mesma língua. Né? Isso, falando, retirando palavras do próprio grande professor Silvio Capanema, de vários outros excelentes, formidáveis, excepcionais juristas e civilistas, o Código Civil, com suas cláusulas abertas, permeado de salvaguardas relacionadas à boa-fé subjetiva e objetiva. Né? E tudo a ver com o que a gente tem aqui, tudo a ver com o Código de Defesa do Consumidor, né? Que veio, e aí isso editado antes do Código Civil. Fazendo uma correlação
as atividades imobiliárias, amigos, o que saindo do que vocês falaram, e aí debatendo ao mesmo tempo que eu exponho, né? Mas debatendo também os pontos que vocês levantaram. Fazendo essa explicação inicial sobre realmente essa falta de avanço da criação da NPD e tudo mais, a gente tem três principais atividades quando a gente fala de mercado imobiliário. Construção, compra e venda, locações e administração de condomínios. Tá? Locações é tanto a intermediação quanto a administração. E condomínios é a administração. Né? E todas essas áreas, elas trabalham intensamente com dados pessoais. Né? Dados pessoais, alguns casos de dados pessoais sensíveis, sim. Né? Embora na grande maioria são dados pessoais. Os comuns, os ordinários, não necessariamente os sensíveis. Né? Eu não preciso, a princípio, saber qual o seu sexo, qual a sua orientação sexual. Eu preciso saber disso, eu não tenho que pedir. E aí vai muito em harmonia com o que você levantou, William, de que você quer saber qual o valor do frete. E aí, para o valor do frete, basta o CEP. Mas te pediu nome, endereço completo e tudo mais. Ele está pedindo mais do que precisa. Está se arriscando mais do que precisa. E aí eu sou obrigado a dar esse dado, né? Nas transações imobiliárias, como um todo, todas essas atividades, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu vou pedir. E aí a análise, e aí para os colegas, o espaço da advocacia na análise principal do porquê. Por que eu vou coletar esse dado? Por quê? E o porquê está intimamente ligado com o objetivo do uso do dado. Eu quero o seu nome. Por quê? Por que eu preciso do seu nome? Eu tenho que saber responder isso. Mas isso é óbvio. Não é tão óbvio, amigo. Se fosse óbvio, a gente não estava discutindo isso. Nem LGPD precisava. Não é tão óbvio. Né? E para fazer a ligação de um dos fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados, que é do legítimo interesse. Por quê? Se eu vou ter um dado, principalmente sem autorização expressa do titular, que é exceção da exceção. A regra não é essa. A regra é eu preciso da autorização expressa do uso do dado titular. E quando eu falo do uso, não é só a coleta, é do uso. Então, eu coleto o seu dado, isso está claro, ele já dá a autorização da coleta quando ele está te dando. Tudo bem, mas não é isso. É o uso. Eu tenho que deixar claro, eu estou pegando o seu dado, André, porque eu vou te mandar uma mala direta. Porque eu vou te mandar um jornalzinho. Porque eu vou te mandar uma venda, seja o que for. Aí é livre, aí é o que for da sua atividade. E aí, essa informação tem que estar clara, legítimo interesse. E aí, quando a gente fala, tem alguns pontos, sanções, venda de imóveis, isso só se aplica a empresas. Não se aplica a empresas. Como a Cândida mencionou, se não me engano, acho que foi a Cândida, vendas entre particulares. Eu estou falando da construtora, eu mencionei a construtora, né? Setor de construção civil, que nesse momento está sofrendo ainda mais nesse momento de pandemia. Mal saímos de uma crise, né? Nem saímos, na verdade, da crise imobiliária dos últimos anos, né? Uma pequena bolha que se criou no nosso segmento, na parte de locações de imóveis, subiu muito dos preços, de forma exagerada, principalmente no Rio de Janeiro, o metro quadrado foi para o céu, algo que realmente não se sustentava, né? Assim como leigo, não sou um corretor, construtor, mas dava para ver que isso não se sustentava. E agora nós estamos na situação de que agora a pandemia, né? Então caiu de uma para outra, a ponto de algumas construtoras realmente conhecidas já com pedido de recuperação judicial, infelizmente. Tem essas, mas não, tem você mesmo, pessoa física, você advogado ou não advogado, que vai vender o imóvel. Você não está doando. Você não está doando. Você tem interesse econômico. Mas eu não vou ter necessariamente o lucro imobiliário. Bom, não sei, tem que ver o quão útil vai ser a sua venda. Mas mesmo se não tiver, porque você está vendendo às vezes menos do que pelo que você comprou, então você não está tendo ganho de capital para atrair a tributação, você tem um fim econômico, você está vendendo. Você está ganhando dinheiro com isso. É a sua atividade corriqueira? Não é.
porque a sua atividade não é de ser um corretor de imóveis. Tudo bem, não é uma construtora, mas é seu bem, você tem interesse econômico. Se tem interesse econômico, atrai a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. E aí a cautela do seu advogado, né, e aí dos nossos colegas, de como que eu vou fechar isso bem, de coleta de dados, de forma a me blindar de qualquer reclamação, eventual reclamação, desse adquirente do imóvel. Isso já começa, eu estou falando de compra e venda, já começa no momento da negociação. Da negociação, daquela troca de dados, que eu analiso um, analiso o outro, e veja que a proteção de ambos, tá? A proteção de quem vende e proteção de quem compra, né? Aquilo que é público, notório, a própria Lei Geral de Proteção de Dados deixa claro de que eu não preciso de autorização. Ou seja, a princípio, para tirar uma certidão de R$ do imóvel, eu não preciso ter autorização de ninguém. É público. Então eu vou lá e busco. Ok, essa parte eu tenho um resguardo. A Lei Geral de Proteção de Dados ela é muito lógica, né? São só 65 artigos a lei. Ela é muito bem escrita. Tá? Se eu falo só 65, né? Quem não é advogado acha isso absurdo. Né? Para a gente né? 65 é pequeno. Né? Quem não é advogado acha que é muito grande, mas 65 não é muita coisa para o que ela trata. E aí, nessa parte, a gente alerta, tem que ter também. O artigo 4º, inciso 1, fala essa lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Estou vendendo imóvel. É particular? Até que mas não é não econômico. Essa é a minha visão. Posso ser convencido, né? De repente me convence diferente, mas não é a linha mais adequada. Nós temos também, quando a gente fala de analisando um pouquinho a compra e venda entre particulares, eu tenho a finalidade econômica da transação, eu tenho que determinar qual que é a finalidade específica do tratamento de dados para venda. Então eu não tenho que coletar dado que não for para isso. Então, cada dado que eu vou coletar, aqui não vou, claro, especificar todos os dados possíveis, mas cada dado tem que ter justificativa. Vou usar para quê? E essa previsão expressa dessa autorização. Mesmo sendo um contrato em que é um curto espaço de tempo. Né? Eu vendo, pronto, nunca mais olho para a cara do vendedor ou do comprador. Mesmo assim, eu tenho que ter essa proteção do dado. E geralmente, nesse caso, eu tenho duas partes envolvidas. Quando eu tenho a compra e venda com intermediação profissional, onde eu tenho a presença de um corretor, de uma imobiliária, eu tenho isso tudo, só que eu amplio por uma prática que acontece com frequência, muito polêmica, que além de eu coletar os dados, eu uso esses dados para a prospecção futura, que é uma finalidade, a princípio, diversa da coleta que foi feita. Eu fui para procurar um imóvel. Eu não fui para você me vender outros. Eu te dei o dado para comprar aquele imóvel específico, ou às vezes até para receber dados para ver se eu quero comprar esse imóvel, né? E aí você me exige alguns dados antes de me liberar informações, né? Como é o caso que o William citou. Ele nem fez a compra ainda. Ele está buscando informações para ver se vai fazer a compra, né? Então isso tem que ter muita cautela. E aí o ponto polêmico. Eu vou ter autorização dele para depois mandar mais anúncios de imóveis? Se você, assim, eu tenho que ter já nesse tratamento uma autorização específica dele. Onde? Como? Isso que tem que ser trabalhado. E aí eu trabalho da advocacia vendo em que ponto. Veja que tudo que a gente falou aqui, como eu falei, é bastante uso de tecnologia de informação, predominante, inclusive, mas a atuação do advogado é muito grande nesses pontos. A tecnologia de informação vai te dizer onde é armazenado o dado, o processo, como que eu protejo esse dado, porque até a própria Lei Geral de Proteção de Dados, ela coloca que todas as medidas que você coloca para a proteção do seu dado servem depois para a sua defesa mais à frente. Se houver algum vazamento, que cautelas você tomou? Não tomei cautela nenhuma, não. Nem antivírus eu tenho. É maravilha, você vai ter uma chance de receber a penalidade máxima, né? Porque a defesa e o que você faz, o que você investe
Ou seja, o que você gasta agora de investimento de TI é para reduzir o tamanho da pedrada mais à frente, se houver alguma punição. E aí esse que é um grande retrocesso quando eu não tenho o avanço na criação da NPD. Eu, empresário que não estou ligando muito, opa, maravilha que não tem a NPD porque eu vou ser punido, né? Mas ainda existe o risco. Não vai ter essa punição na NPD porque ela nem criada foi. Mas tem sim o risco de reparação moral, material, decorrente da lesão do direito do titular que tem o seu dado protegido. Outro ponto importante nessa de compra-venda, embora seja aplicado para outras transações também, é por quanto tempo esses dados vão permanecer no meu banco de dados. Né? Quando eu falo entre particular, o que eu vou fazer? Olha, eu tenho o seu dado, tá legal, você já pagou a sua obrigação, eu vou guardar esse seu dado só até você quitar o seu pagamento comigo. Depois eu elimino. Isso tem que estar já convencionado. Por quanto tempo vai ficar esse dado na sua mão? Isso é entre particulares. Quando você fala em uma terminação profissional, você vai guardar, vai usar isso no futuro. Por quanto tempo? Qual que é o prazo? Esse é outro elemento essencial da Lei Geral de Proteção de Dados. Por quanto tempo fica guardado esse dado com você? Né? Tudo, principalmente nos outros que eu vou falar, eu tenho legítimo interesse de guardar esse dado. Qual que é o legítimo interesse? Por quanto tempo? Prazo indeterminado? Eu vou dizer que em algumas relações eu vou ter sim legítimo interesse de guardar sem autorização do titular e por prazo indeterminado. Nesse de compra e venda eu acho mais difícil de se levantar justificativas para isso. Tá? Mas tudo vai depender do trabalho do advogado nisso. E quando eu falo de locação, é a mesma lógica. Eu faço a locação. Eu tenho finalidade econômica nessa transação. Eu ganho dinheiro com a locação. Então, se você está alugando sem corretor, sem imobiliária, você tem que guardar o dado. Onde você guarda o dado do locatário? E quando a gente fala de locação, tem algumas situações de que também que a gente vê na compra e venda, que é análise do candidato. Eu vou analisar aquele meu aspirante a locatário. Ou até mesmo aquele que vai comprar o imóvel. Mas principalmente o locatário, que eu vou analisar o perfil financeiro dele, eu vou analisar que fiador ele tem, se é a modalidade de fiança. Esse é mais um motivo para você fugir do fiador, vai para o seguro fiança, ou outra forma, porque aí é menos uma pessoa que você vai coletar dado. Eu já fiz até essa piada com a Cândida, de que se entendesse assim, eu acho, né? Lógico que não quero bancar o arrogante, mas se a minha ideia, assim, eu tenho tanto medo da aplicação correta da Lei Geral de Proteção de Dados, que às vezes é até uma situação assim, olha, não me diz nem seu nome, porque eu não quero nem saber. Não me dá dado nenhum. Não me dá porque se você me dá, eu tenho que... Onde que eu vou coletar? Não. Ó, você está me falando, já esqueci. Não anotei em lugar nenhum, não quero saber. Né? Lógico que a gente não consegue fazer isso porque nossos serviços precisam disso. Como que eu vou fazer uma ação judicial sem saber os dados? Impossível. Então eu tenho que saber tratar deles. É inerente à minha responsabilidade quanto ao serviço que eu presto. Não dá para fugir. Não dá para fugir. E quando tem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, entre particulares eu não tenho. Não mencionei isso, mas entre particulares, a princípio, eu não tenho relação de consumo. Se uma pessoa física está vendendo para outra. Mas quando tem intermediação, uma imobiliária, aí já é diferente, já muda um pouco de figura. E aí nisso, eles vão usar os dados. O aspirante alocatário vai passar dados sensíveis. Eu peço muito, as pessoas pedem, assim, eu posso pedir como administrador, não administro, mas eu posso pedir de repente idade, né? Eu quero saber a idade. Peraí, mas você discrimina? Você vai rejeitar alguém porque alguém é mais idoso? Veja que numa análise financeira, podem até não falar, mas analisam isso sim. Podem não te dizer isso, mas analisam. Assim, ninguém fala isso, claro, ninguém confirma, mas eu sei de alguns que, por exemplo, rejeitam advogados. Mas nunca falam, né? Vou dizer, vocês nunca vão ter essa posição formal, oficial de ninguém.
Até porque senão a OAB vai em cima, nós advogados vamos em cima. Mas você desclassifica determinado locatário pelo dado que ele passa. Como que eu consegui esse dado? Eu pedi esse dado por quê? Você está pedindo qual que é a sua profissão. Por que você quer saber qual que é a sua profissão? Dentro de uma análise, assim, eu defendo sim a coleta desse tipo de dados, porque dentro de uma análise financeira, estou vendo quais os candidatos que são mais aptos para o aluguel. Sim, porque aí eu tenho que contrabalançar que tipo de garantia ele vai me pedir, vou pedir mais ou menos. Estou jogando também questões mais do que dando soluções, amigos, também porque assim, são situações que nós estamos enfrentando hoje e vamos enfrentar cada vez mais. E na locação também, duas partes envolvidas. Eu vou ficar com, no caso de locação, eu vou ficar com os dados dessas partes muito mais tempo. Porque via de regra, locação, tirando locação por temporada, que é mais curta, via de regra, eu vou demorar o quê? 2 anos e meio, no mínimo? 5 anos? Muitas vezes décadas, que eu vou permanecer com dados comigo. E tem que permanecer esse dado comigo? Lógico. Eu, como locador, tenho que cobrar o aluguel. Eu, como locatário, tenho que ter os dados do meu locador, da administradora, e por aí vai. E aí, falando de locação, a parte de, as administradoras, as imobiliárias, principalmente, terão, como muitos já estão fazendo, terão que investir nessa área, na área de TI, porque ela tem que estar junto disso, e numa análise de cada processo de coleta de dados. Cada dado, para análise de por que eu estou, que dados eu preciso, por quê, como eu uso, onde eu guardo, por quanto tempo. E nisso tudo, tem autorização ou não tem autorização? Se não tem autorização expressa, qual o legítimo interesse de guardar? Né? Isso a gente pode chegar, por exemplo, no condomínio edilício. Condomínio edilício, eu coleto os dados das unidades. E aí chega aquele condomínio, antissocial, naturalmente, bate lá na sua mesa dizendo, eu quero que apague meus dados daí. Eu não tenho relação com a imobiliária, eu não assinei contrato nenhum com a imobiliária. Quem tem é o condomínio. Primeiro que há uma certa confusão, né? Porque o condomínio é ele. Porque ele é uma fração ideal desse condomínio. Tá? Então ele sim contratou. Tá? Ah, mas não foi ele. É porque o síndico representa. Na forma da ata de eleição e tudo mais, ele que assinou, mas ele está dentro dessa relação. E assim, também a porta gira para os dois lados. Esse condomínio não pensa duas vezes na hora de processar a administradora e alegar relação de consumo. Né? Então tem uma relação. Então ela, quando recebe o dado, ela recebe por força desse mandato que ela recebe do condomínio. Ela está prestando serviço auxiliar de administração, então ela guarda um dado que é de interesse do condomínio. E aí esse é o ponto, é interesse do condomínio, guardar o dado do condomínio para poder cobrar o condomínio, deixar que ele vote na assembleia, e por aí vai. Esse é só um exemplo, né, de várias coletas de dados, né? Nem falei, nem mencionei empregados, prestadores de serviço, nem mencionei isso. Também não vou, por causa do tempo, também estou agilizando. Então, tudo isso eu tenho que proteger. Eu vi nas últimas semanas, Cândida, o William, eu até, numa conversa anterior com a Cândida, eu falei assim, em algum momento, eu só estou aguardando quando que algum condomínio antissocial vai fazer esse tipo de pergunta. Não quero que meus dados sejam guardados. Algum tipo de reivindicação semelhante. Já recebi nas últimas semanas. E por que isso? Porque o nosso ambiente agora, praticamente, de algumas pessoas, é praticamente, exclusivamente virtual. Então, esse cenário de pandemia, eu concordo com acho que a Cândida que falou, acho que até que adiantar a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados. Compreendo que, de repente, atrasa um pouco as punições? Sem dúvida, tem que atrasar mesmo, porque não tem nem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Assim, não precisa nem falar, não tem a instituição para poder aplicar essas penalidades, sim. Mas adiantar, porque é proteção para as próprias empresas. Vocês falaram muito do viés econômico, né? Proteção dos dados da empresa. Assim, deles mesmos, né? Dos sócios, não da empresa, porque a empresa não gosta dessas proteções, não da LGPD, mas dos seus sócios, dos seus empregados, suas pessoas, quem ele trabalha.
E aí uma outra responsabilidade, que é a responsabilidade da empresa pelos dados coletados de emprego, de trabalho, que aí tem viés trabalhista, que eu não vou entrar nisso, mas que goza ainda de maior proteção. O que eu gostaria muito, ainda, pegando um pouquinho essa veia de ativista, né, que é de que as empresas vissem que é um diferencial estar adequado à Lei Geral de Proteção de Dados. Ter uma política de proteção de dados, igual do compliance. Eu preciso de uma lei dizendo que o compliance é obrigatório? Não, não preciso. Eu vou vender isso para o meu consumidor. Eu vendo para o meu consumidor que eu tenho compliance. Fazendo direito, né? Não é aquele compliance de boca para fora, né? Eu já falei assim em tom de crítica, lógico, é que muitas das empresas envolvidas na Lava Jato tinham um setor de compliance extremamente estruturados, né? Não é só para inglês ver, né? Aquela expressão. Não, é de fato. E a proteção de dados também. Aqui, o que eu e aí, coloco aqui mais uma vez também, o que eu tenho sustentado de toda essa situação é que eu não vejo uma aplicação integral da Lei Geral de Proteção de Dados para condomínios edilícios, dependendo do condomínio edilício. Né? Por exemplo, se eu uso no condomínio edilício formado da forma de um shopping center, onde eu pego o dado e trabalho economicamente, tem aplicação. Porque eu uso o dado, a câmera filma, eu sei o comportamento do consumidor no meu shopping e tudo mais. Se você é um condomínio que usa isso com fim econômico, sim. Agora, um condomínio residencial ser obrigado a atender princípios, eu acho que sim. Princípios dificilmente consegue fugir. Mas ela como um todo, não vejo aplicação no condomínio edilício. Por quê? Eu não tenho uma finalidade econômica. Eu estou num limbo. O condomínio fica no limbo. Ele não é pessoa jurídica, porque a lei não disse expressamente que ele tem personalidade jurídica. Mas, ao mesmo tempo, ele não se confunde com a personalidade do condômino. Ele não tem autonomia patrimonial, se concede personalidade jurídica para atos limitados, por isso ele tem CNPJ, né? Então ele fica num limbo. E nesse limbo, me parece que o mais adequado, a Lei Geral de Proteção de Dados não menciona nada, é que não haja essa aplicação. Muito embora, não sei, essa minha voz eu acho que talvez fique isolado, minoritário, e aí por segurança eu tenho orientado que os condomínios se adequem, mantenham um sistema de organização, de tratamento do dado, porque você está lidando com dados pessoais, talvez num ritmo muito superior de qualquer empresa, porque tem alguns condomínios que são bairros. Mas, diga, William, pode falar. Tiro do mudo. Você abordou muito bem essa questão do condomínio e a preocupação também, porque até um certo ponto, muita gente pensa que a LGPD também vai se aplicar a tudo, e a gente tem que avaliar caso a caso. Mas você tocou num ponto que surge também a necessidade da autoridade nacional. É ela que vai regulamentar a aplicação e a difusão sobre determinados setores. Porque você citou até um ponto relevante sobre pequenas empresas e empresas de alta tecnologia também, que isso tem que ser também segregado. Eu acho que não dá para você sair prevendo sanções de uma forma genérica, tendo visto que a culpabilidade, assim, o processo sancionador, ele precisa de uma apuração prévia. A gente sabe que as sanções não vão surgir a partir do primeiro momento da entrada em vigor da lei. Muita gente está achando isso por exemplo, se ela entrar em vigor dia 1º de janeiro, que é um feriado, e é uma data triste para entrar em vigor uma lei, mas no dia 2 já vai ter a caneta do fiscal da ANP, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ainda não está consolidada, respondendo a tua pergunta. Ela tem membros indicados pelos poderes, o Conselho Nacional de Justiça já indicou, o Conselho Nacional do Ministério Público indicou, a Câmara indicou, o Senado indicou, a sociedade civil organizada que compreende também na composição da lei, que é a Federação de Comércio, a CNC indicou, e mesmo assim o Poder Executivo ainda não compôs.
Então, se é essencial a instituição da autoridade, é até para dirimir esse tipo de dúvida que você está levantando. Na verdade, até um posicionamento que você, por ser atuante no setor, ser militante no setor de direito imobiliário também, defende até para evitar esse pânico, essa propagação de terrorismo, de que tem que se adequar à LGPD também, não é bem assim. Mas você citou muito bem a preocupação com relação às atividades comerciais. Os shoppings, eles têm uma coleta de dados, e até mesmo pela captura de imagem, que muitas vezes a gente não sabe qual é o propósito, se é só segurança, ou se isso existe também uma formação de perfil de consumo. Porque quando você monitora um consumidor, você começa a identificar qual é o comportamento dele. Então, você transforma isso em dado. Isso você pode comercializar. Na medida que você acompanha desde o início o consumidor que transita no shopping, sem seu aspecto de segurança, para olhar quantas vezes ele para numa vitrine, quantas vezes ele entra numa loja, o que ele vai consumir, isso vai transformar em dado. E isso é um assunto delicado. E até vinha discutindo com uma companheira de comissão um tempo atrás, que o simples fato de você coletar, sem autorização da pessoa, uma foto, e essa foto, ao ser armazenada, ela demonstra características que são considerados dados sensíveis, como, por exemplo, uma tatuagem que demonstre ou a opção sexual ou a sua religião. Isso pode ser violação à LGPD, porque você não tem informação de onde vai transitar, com quem vai transitar, como vai ser processado essa foto, e assim foto capturada sem autorização. E a gente sabe muito bem que o ingresso em determinados prédios, eles necessitam de o mínimo de informação, até mesmo por uma questão de segurança, e aí vai compor também o que você já mencionou também sobre o legítimo interesse, a questão de proteção predial, de você ter adequação, só que as informações também são coletadas de forma excessiva. Você pega o CPF no completo e a imagem. E quanto tempo você vai guardar? A quem você vai permitir a visualização dessas imagens? As imagens são armazenadas num banco de dados dentro do prédio ou são disponibilizadas num data center fora do prédio ou são armazenadas nas nuvens? Quem processa isso? Por quanto tempo vai ficar armazenado? E você citou outro aspecto que é também interna corpus, dos condôminos. Quer dizer, aquele condômino que é considerado antissocial, declarado antissocial, ele quer ter uma virada de página na vida dele. Então, ele também tem o direito, se ele não está sujeito a uma sanção eterna, sanção vitalícia. Não existe pena, prisão perpétua, eu não posso também punir um condômino antissocial por uma restrição permanente num condomínio. Ele tem direito de virar a sua página. As pessoas, às vezes, mudam o seu temperamento por causa de relacionamentos, ou então por causa de vizinhança, e depois mudam. Passa a ser um bom vizinho, passa a ser amigável, amistoso com todo mundo. Então é possível que aconteça isso. Você citou um caso que até, assim, vou incorporar em exemplos também. Quantas pessoas estão entrando em conflito nesse momento de isolamento social, porque estamos mudando nossos hábitos, tendo uma convivência familiar, eu não digo forçada, porque se você está em família, né, mais intensa. Mas é uma convivência mais intensa. E a gente tem visto isso, algumas pessoas estão começando a questionar como é que fica a guarda compartilhada, os casamentos que vão se desfazer, os divórcios que vão se desfazer também, as pessoas vão voltar a habitar o mesmo teto, e outras questões também. Mas e quantos vizinhos estão exercendo a sua atividade de home office em casa e estão sendo perturbados por outros vizinhos que ligam som alto, fazem barulho? Ou seja, a convivência está tendo que buscar uma harmonização de interesses. Tem pessoas que não têm o mesmo interesse. A gente está aqui numa transmissão discutindo um tema e cada um de nós num espaço físico condominial e que poderia, de repente, um de nós está tendo que pedir, fulano, fica quieto, fulano, faz, porque às vezes a vizinhança não quer saber o que você está fazendo. E são vários aspectos que vão impactar em várias atividades. E você, muito bem, de forma brilhante, até abordou justamente esse impacto no direito imobiliário, que é um direito muito, e que, assim como você, que fazem parte também de grupos que estudam a parte imobiliária, a gente nota que muita gente está distante do tema de proteção de dados, achando que isso não vai impactar. Vai, sim, mas vai com uma certa atividade, como você mesmo mencionou. Era isso que eu tinha que falar. Perfeito. A gente já pode encaminhar também para fechar, para finalizar a minha parte, e aí eu vou dar a palavra para vocês para as considerações finais, que eu diria que
nesse momento, assim, vamos tentar extrair alguma coisa positiva desses adiamentos e tudo mais. Podemos intensificar ainda mais, como eu tenho visto, William, você nas suas redes, Cândida também, vocês que são membros de comissões temáticas, mas mais do que isso também, são amantes, né, do bom direito, né, e tudo mais. Tem cada vez mais divulgado essa informação nas suas redes e tudo mais, que a gente tem que fazer exatamente isso. Um dos pontos da Lei Geral de Proteção de Dados é que ela obriga que, antes de se definir as penalidades, esse ponto que você falou, a extensão, né, da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados e da atuação da LGPD, será objeto de consulta pública. Né? Esse é o melhor momento, exatamente, de consulta pública, de todos nós que estamos tentando estudar dessa matéria, já estamos vendo sua aplicação, ou pensando em como vai ser essa aplicação, já externarmos nossas preocupações, já compartilharmos aquilo que pode ser utilizado como norte. Né? E por isso que é oportuno nessa parte. Esse nosso mini debate aqui, as nossas divagações, as nossas reflexões aqui, e aí o trabalho das comissões temáticas, cada um, na verdade, de criar o espaço para o debate. A posição oficial da ordem é outra coisa, né? Mas o canal de debate, isso sim, tá? Eu fecho agora já vou caminhando das considerações finais, consigo a palavra aí para a doutora Cândida, e depois mais um pouquinho para o William, doutor William, para vocês poderem já se despedir. Bom, gente, inicialmente eu queria parabenizar a fala do William, né, a sua, que foi muito rico. Eu estou muito satisfeita aí com esse nosso encontro, com esse nosso debate. Espero que isso seja bastante útil aí aos nossos colegas, aos estudantes de direito. Já me coloco à disposição, como sempre faço, para perguntas na minha rede social. Vocês me encontram com facilidade nos grupos que eu faço parte, tanto da área de proteção de dados, como também da área do direito imobiliário. E eu digo o seguinte, né, William, a gente, com relação, principalmente no Brasil, com relação à proteção de dados, nós estamos todos aprendendo. A gente, quando olha para a Europa e olha para, principalmente, né, vou até me ater no continente europeu, a gente tem pessoas realmente que conhecem muito o assunto, até porque a LGPD tem toda uma origem lá na GDPR, né, como o William bem falou, é praticamente um copia-cola, com adaptações aí à nossa realidade. Então, lá temos grandes especialistas. Aqui no Brasil, eu digo que temos pessoas que estudam há mais tempo, outras que estudam há menos tempo, e estamos aprendendo muito. O que eu enxergo, sabe, André, dentro também da tua fala, uma coisa que eu entendo muito importante, eu penso que talvez a gente tenha que trabalhar um pouco a cultura da proteção de dados, né? A cultura mesmo. Eu já tive acesso a algumas reportagens e a pesquisas que no continente europeu, principalmente, a cada $1 que a empresa investiu em proteção de dados, ela teve um retorno de praticamente 4 vezes esse valor. Por quê? Porque isso acaba agregando a própria marca da empresa. A gente hoje vê, por exemplo, todo o movimento, preocupação que se teve com as empresas que agregaram a sua marca, a questão da ecologia, a questão dos cuidados da preservação do meio ambiente. Em um outro momento também as empresas acabaram agregando a sua marca, a questão mesmo da diversidade, né, da questão da diversidade sexual, ou seja, de outros valores aí que a gente procura, né, disseminar e cada vez mais que isso faça parte da nossa cultura, né, a questão do preconceito, a questão da participação feminina, a questão, novamente, da ecologia. E eu tenho, assim, aí dentro um pouco do meu ativismo, eu tenho a esperança de enxergar que amanhã depois a gente vai ter empresas que são amigas da proteção de dados, que são amigas, né, do consumidor nesse sentido, empresas que vão agregar isso à marca. E aí, na hora que nós formos fazer nossas opções aí, como consumidor, isso vai acabar sendo um valor, saber que aquela empresa respeita os meus dados, né? Saber que aquela empresa tem isso como um valor
como hoje, provavelmente, a gente muitas vezes faz opções por uma marca ou outra, em razão de outros valores que a gente enxerga na empresa. Penso que a gente está vivendo um momento, agora com a pandemia, um momento em que está muito, espero que isso continue pós-pandemia, em que a gente está falando muito realmente de revisão de valores, de solidariedade, de a gente está revendo isso a nível mesmo mundial, né? Eu acompanhei aí recentemente, tenho acompanhado algumas iniciativas, por exemplo, de empresários que estão conseguindo manter os seus empregados, e aí até tem um grupo, né, do Não Demita, que tem alguns empresários que estão capitaneando esse projeto, né, tem o Daniel Castanho, o pessoal da Magazine Luiza e outros. Então, o que eu enxergo? Estou dando esse exemplo, estou falando do Não Demita, estou dando o exemplo seguinte: provavelmente, eu como cidadã, não estou nem falando como advogada, como cidadã, se eu tiver que, em um dado momento, optar por entre as empresas, e eu puder optar por estar consumindo de uma empresa que teve essa preocupação nesse momento aí de preservar o emprego dos seus funcionários, isso para mim vai ser muito simpático no momento que eu puder fazer essa opção. É claro que isso não se estende a todos os empresários, tem empresários que infelizmente não têm essa opção, né, e que infelizmente tem que desligar os seus funcionários, que é uma coisa muito triste nesse momento que você está gerando aí um contingente de pessoas que é difícil de se recolocarem. Mas eu estou falando nessa volta toda para dizer o seguinte: eu enxergo a proteção de dados como um valor. Então, eu tenho um sonho de amanhã, depois, a gente ter um selo nas empresas de que ela protege os nossos dados, e isso se tornar um valor, assim, não se tornar que as empresas e que as pessoas não enxerguem isso como um custo ou como um problema, mas enxerguem isso como um valor dentro dos nossos princípios mesmo, como você falou, André. A LGPD, eu vou te arriscar dizer o seguinte, aí vou falar aí, estou com meu colega de comissão e também especialista em direito digital, eu não acho que ela trouxe uma grande novidade em termos de fundamentos, praticamente eu acredito que ela não trouxe novidades em termos de fundamentos, porque todos os fundamentos da LGPD já existiram no ordenamento jurídico, desde a Constituição Federal, desde a Declaração Universal dos Direitos do Homem, quer dizer, muito além, inclusive, da legislação brasileira. Então, assim, aí depois você tem o federal, você tem o Código Civil, você encontra a questão, o Código do Consumidor, né? Aí você tem as leis setoriais. A LGPD, ela veio, na minha opinião, para organizar isso tudo e para normatizar, e como você bem disse, as pessoas, muitas vezes, elas funcionam do ponto de vista mais positivista mesmo. Agora eu posso ser punido, então eu vou fazer, né? E aí, então, ela veio realmente para normatizar. Lembrando que não só a autoridade nacional vai poder punir as pessoas que não tiverem, né, as empresas, né, não estiverem de acordo com a lei, mas o próprio judiciário, né, as pessoas também vão poder recorrer ao judiciário se elas se sentirem lesadas com relação à utilização dos seus dados. E é muito interessante, André, você falou em dado momento na tua colocação, com relação ao envio de material de publicidade, com relação às questões de novos empreendimentos. A gente já se observa, inclusive, já temos até conhecimento de ações antes da LGPD, em que as pessoas já pleiteiam a proteção dos seus dados, e que você enxerga nas decisões o judiciário já se comportando e já fundamentando as decisões com base, não é com base na LGPD, porque ele não pode aplicar hoje uma decisão, uma lei que não está em vigor, mas com base nos fundamentos da lei, que a gente já encontra no ordenamento jurídico. Então, a gente já enxerga esse movimento, tem até uma decisão da ministra Nancy Andrighi, do STJ do ano passado, se eu não estou enganada, depois, se alguém tiver interesse, eu até posso enviar. Então, a gente já enxerga uma formação, né, de conhecimento e de preocupação do judiciário nesse sentido, inclusive de estarem se adaptando, porque o judiciário também tem que se adaptar à LGPD, né, como nós, advogados, dentro dos nossos escritórios, nós não estamos fora disso, né, nós também vamos ter que fazer o nosso dever de casa, e eu acho que, principalmente nós que operamos o direito, talvez tenha que começar dando exemplo. Então, o que eu digo aos meus amigos que vão assistir, as pessoas que vão assistir o nosso
evento, que não esperem a lei entrar em vigor, que já comecem aí a partir de, às vezes são pequenas iniciativas que você pode ter no seu dia a dia, e comecem a promover essa cultura no seu ambiente de trabalho, no seu escritório, na sua empresa. Você tem uma pequena administradora de imóveis, mas já começar a promover essa cultura dentro, às vezes com iniciativas que são simples, que não são iniciativas tão sofisticadas, e você não precisa também despender um valor muito alto para que você possa começar a se adaptar, como eu digo, conhecendo a lei, lendo a lei e vendo o que você pode fazer para poder trabalhar dentro dela. Eu entendo que, insisto, é uma mudança cultural, não basta você mudar alguns procedimentos se você não tiver dentro do seu entendimento, se não tiver dentro da sua empresa, no seu dia a dia, os princípios da lei, né? Os princípios da lei que são nada mais do que tudo, você proteger e você utilizar os dados que lhe foram fornecidos para uma finalidade que é da sua finalidade econômica, e que fora disso você tem que informar a pessoa. Então, a gente está falando aí de respeito, e a gente está falando dos princípios mais básicos que você tem de informação, né, de todos esses princípios que a gente já tem no Código do Consumidor e a gente já tem no Brasil há muitos anos, e são princípios que têm que ser respeitados. Então, na verdade, não trouxe nada de tão novo, eu acho que normatizou o que já existia. E por que normatizou o que já existia? Porque começou a se observar, principalmente, foi um dos motivos da lei entrar em vigor na Europa, alguns anos atrás, a GDPR, começou a se observar o abuso com a utilização dos dados pessoais, né? E a gente tem, inclusive, aquela frase, né, a famosa, que os pessoas falam, que os dados é um novo petróleo, né? Porque muitas empresas começaram a ter um ganho absurdo utilizando e comprando e vendendo dados pessoais, né? E aí a gente observa, inclusive, alguns escândalos que teve, né, com relação às eleições do Donald Trump e outras, em que se utilizou algumas plataformas aí, né, mídias sociais que a gente utiliza, Facebook e outras plataformas, em que você fornece seus dados, em que você, né, expõe aí o seu comportamento, e que aquilo foi utilizado de uma maneira indevida. Então, isso foi o que provocou e o que gerou toda essa preocupação, foi exatamente com o comércio dos dados pessoais, que hoje virou um grande business, e que as empresas que usam os dados pessoais para esse comércio, para essa compra e venda, porque você consegue, como você bem disse, André, e o William também ilustrou muito, você consegue, inclusive, direcionar o perfil de compra das pessoas. Isso tem um valor absurdo. O William deu o exemplo da compra do notebook. Isso tem um valor absurdo. Basta você procurar uma vez no Google panela de pressão para comprar, a partir de amanhã você recebe em todos os meios que você tem acesso propaganda sobre panela de pressão. Então, assim, é uma coisa que é uma enxurrada. Ou seja, né, a lei, tanto na Europa quanto nos outros países, no Brasil, ela veio para regular, porque a gente estava realmente indo aí para um caminho, né, complicado com relação a isso. Então, meu recado é esse. Penso que é uma mudança de cultura que vai ser muito importante para o Brasil, para elevar o Brasil aí no patamar, né, num país mais competitivo. Eu acho que a gente, como cidadão, como advogado, tem que se preocupar com isso. A gente vai agora enfrentar o pós-Covid, que vai ser uma fase difícil, que a gente vai ter, espero, muito trabalho para ajudar, entendo, a gente voltar a entrar no rumo, e entrar nos trilhos que a gente tem que entrar. Eu penso que o advogado tem um papel muito importante nesse momento. Como eu disse no início do nosso evento, não vejo uma área do direito que não tenha sido atingida pelo Covid, e não vejo, André, dentro da tua fala, uma área do direito também que não tenha que conhecer a LGPD, porque ela vai permear todas as relações, né? Não tem área que não tenha que ter um conhecimento da lei, até porque para a gente atuar na nossa profissão temos que nos adaptar à LGPD. Eu agradeço a oportunidade, agradeço você, André, que sempre é um anfitrião aí de mão cheia, e é bom estar vendo você, nem que seja na telinha do notebook, do computador, né? É uma alegria estar podendo compartilhar esse momento com vocês, e estou à disposição. Agradeço também ao meu colega, meu sócio William, aí, de estar também colaborando com esse assunto, que é um super craque, junto com você. Enfim, estou com dois craques aí, dois profissionais que eu admiro, que são amigos e são pessoas, assim, da melhor qualidade. Sempre bom estar com vocês. Estou à disposição. Obrigada a todo mundo que tenha nos assistido aí.
Muito obrigado, hein, Cândida. Também já me despeço de todos. William, faça suas despedidas aí para o pessoal que nos assiste também. O que dizer depois que a Cândida falou, né? Realmente foi uma oportunidade incrível a gente discutir isso. Acho que é bom para a gente. Eu acho que a gente, quando abre uma discussão, a gente também cresce e absolutamente ninguém é dono de uma verdade, ninguém é dono de conhecimento absoluto. A gente, quanto mais compartilha, a gente recebe também o retorno disso, né? Como uma caixa d'água que renova a sua água e ela está sempre sendo útil, mas a caixa d'água com a água parada ela não tem utilidade nenhuma, porque ela vai armazenar uma água que não vai poder ser consumida. Então, o que a gente faz? Esse movimento de discussão e essa oportunidade que está tendo, a OAB também, a gente sempre utiliza essa parte agregadora de compartilhar o conhecimento através das plataformas, e tem sido necessário isso, que muitos dos nossos colegas estão buscando orientação, e a gente percebe que é uma classe que tem muita gente, e muita gente com mais experiência até do que alguns, outros com pouca experiência, mas como a Cândida falou, esse momento do Covid, da pandemia, provocou um nivelamento cultural jurídico. A gente está rediscutindo diversos institutos do direito e também a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que para muitos não estavam muito com afinidade com relação ao tema, porque a gente percebe um distanciamento de algumas novidades, mas as pessoas estão começando a perceber que vai ser forçoso, até mesmo para o exercício da sua atividade empreendedora, ter conhecimento da LGPD, como também o exercício profissional do advogado, já que tem sido demandado a opinar sobre revisão contratual, inserção de cláusula de integridade que envolva a concepção da LGPD. Então, sendo civilista ou sendo voltado até mesmo para o direito público, a LGPD ela está permeando vários ramos do direito. Mas, sem muitas delongas, aproveitando a oportunidade aqui também, para mim foi um prazer compartilhar o tema com vocês. Acho que estamos num grupo de acesso à informação, acesso privilegiado, e poder compartilhar também esse conhecimento com outras pessoas. Você, Junqueira, é uma pessoa brilhante, consegue concatenar as ideias de uma forma muito bem organizada e passar muito bem também aquela organização sem ideologia jurídica, a gente ficar voltado a um tema de aplicar aqui, a bandeira é essa, vamos lutar com relação a isso. Eu e Cândida, a gente também tem essa visão mais eclética também, a gente não, embora sejamos ativistas da proteção de dados, a gente não está assustando ninguém com relação a isso, a gente só quer que as empresas se preparem, defendendo, mas, por outro lado, também a gente reconhece que a judicialização pode ser uma onda não totalmente aceita, muita gente não quer isso, mas vai acabar acontecendo por ser inevitável, porque muitos titulares vão ampliar a sua cultura de proteção de dados, como a Cândida falou muito bem. Cada momento que tiver mais discussão sobre a proteção de dados, independente de ser a LGPD, e fica claro nisso, ela estando em vigor ou não, nós já lutamos pela proteção de dados e temos outros dispositivos que podemos nos valer para isso. Então, é fundamental que as empresas se preparem, porque a judicialização pode aumentar em função disso, e os escritórios de advocacia também deverão estar capacitados para exercer com melhor técnica a orientação dos seus clientes. E me coloco à disposição também para outras discussões, eu acho que foi engrandecedor para todos nós, compartilhar esse tema, compartilhar esse momento. A gente dedica um pouco da nossa história pelas palavras que nós passamos também, e nada é por acaso, e a gente está aqui junto até com esse esforço de compartilhar tudo isso. E, mais uma vez, agradecer a você, porque foi um excelente anfitrião. A tarefa não é tão fácil, né? Você organizar tecnologia, conhecimento, horário, compatibilizar as pessoas, é uma tarefa que envolve assim, um dever maior. E, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade, ficando até breve, não até logo. É verdade. Muito obrigado, William, assim, pela gentileza também. Agradeço vocês terem doado o seu tempo, né, o tempo que é valioso, né, de todos nós para isso. Mas eu acho que quem ganha primeiro somos nós mesmos, né? Nós que estamos aqui.
com a troca de informações, e a gente espera também que os colegas e as demais pessoas que assistirem esse vídeo também achem esse conteúdo útil, tá? E aí, com isso, eu me despeço aqui de todos, tá? Ratifico, né, fazendo uma propaganda aí do canal, uma propaganda ética, né, bem-vinda do canal da comissão, que é o YouTube, o Instagram, o Facebook e também os canais da própria Ordem, né, da OAB do Rio, que esse vídeo ele pode ficar tanto no canal da comissão quanto também no canal oficial de YouTube da seção do Rio da OAB, tá bom? Muito obrigado a todos, todos fiquem em segurança e um abraço virtual, tá? Para todos. Obrigada também. E o William também. Um abraço a todos, gente.